Alô você, estamos começando o primeiro Pode Crer, o nosso podcast sobre supervisão da On Fire. Eu sou o Kenny, Eu sou o Johan. parece que o Johan tá emocionado, porque esse é o nosso primeiro episódio. Demorou tanto pra dar certo. E é isso, essa é a emoção do primeiro episódio. Antes da gente apresentar o nosso convidado especial, nós queremos fazer agradecimentos. Agradecer ao Dr. Júlio Munhoz, que nos cedeu espaço com um coração enorme. Que Jesus abençoe a sua vida, Dr. Júlio. Isso, muito obrigado, Dr. Júlio, por ceder esse espaço aqui pra gente. O cara cedeu de coração aberto, não cobrou nada pra ele estar aqui, pra gente estar aqui. Então, muito obrigado aí. Tamo junto, Julião. Tamo junto, Julião. Tamo junto, Julião. O cara é meu É isso brother. aí, é isso aí. É meu brother. O cara tá aí. Quer dentes maravilhosos? Manda DM pro Julião. Cirurgião dentista. Dr. Júlio. O maluco é brabo. É isso aí. Pessoal, é com muita alegria que nós vamos falar pra vocês quem é o nosso especial convidado pro primeiro episódio. E não deveria ser menos que isso, Não. menos que especial. Jamais não é menos. mesmo? Exato. Jamais Ele, menos. que é pastor, Baixista. músico, Jogador. o cara é uma máquina, É ele é um mito. um dos líderes de uma rede gigante, né? E o nome dele é Giovanni, pastor Giovanni, nosso pastor da rede On Fire. É nóis. Tamo Seja junto. bem-vindo, pastor, Muito sinta-se obrigado, muito obrigado. em casa, mesmo não Aqui, sendo mas- nossa casa. Mas nós tá em casa, tá ligado? Essa casa é sua casa. Boa. Gostou. Muito obrigado, gente. Um privilégio estar aqui com vocês nesse momento. Depois de muita conversa, muitos planejamentos, mas nós estamos aí e espero que seja um momento agradável. Espero, tá? Por favor. Bom demais. Vai ser bom demais, já Demais, está já sendo, tá já está sendo. Isso. Isso é uma realização Incrível. incrível. Que o que fizemos aqui, Su- estamos começando aqui, Surpreendente. é mais do que o esperado. Nós estamos aqui começando, plantando essa semente para que possa ser uma ferramenta de evangelismo interativo, possa entrar aí nos aparelhos celulares, em todos os aparelhos tecnológicos que nós podemos alcançar, né? E é isso aí, Johan. Isso aí. Então, Vai tudo bem cortar, com vai você? cortar. Como você tá? Primeiro conta aí Fala se- pra como é gente, que... como você tá se sentindo aqui Aqui, agora? cara. Nessa cadeira aí onde você tá sentado. Eu tô assim, eu olhei pro Caniel e falei assim, mano, eu não estou preparado pra isso. Verdade, isso aí. Eu olhei pro Eu Daniel tava e lá. falei a mesma coisa. Mas estamos aí, cara. Dá um nervoso, frio na barriga. É diferente um pouquinho do que eu tô acostumado, mas estamos aí. Pastor, você tá acostumado a falar com muita É gente, multidão, né, cara? Aí, tipo... Olha. mas Pode assistir o culto da semana passada no YouTube. Pessoal, Link na descrição. eu vou fazer uma pergunta aqui, hein? Faz a pergunta aí, mano. Pastor, o senhor que tá na frente de uma juventude maravilhosa, conta pra gente aí como que tá sendo a sua experiência como pastor da Rede On Fire, uma rede de jovens que servem a Deus com todo o coração, mas eu acredito que você tenha muita carga aí pra contar pra gente. A gente tá ansioso pra saber como é que tá sendo a sua experiência, os desafios, as coisas muito boas que hoje está à frente e deve estar te dando. Abraço aí pra galera. On Fire, tamo junto. Primeiro que são vários desafios. É muito desafio mesmo. Caraca. Quando a gente soube da notícia, né, que a gente ia assumir, pra nós foi um choque. Um choque pra mim, pra Carielle, foi muito difícil, porque a gente sempre viveu na Rede Jovem, né, que era o nome antigo da rede. Então a gente sempre viveu ali no meio da rede. A gente achava aquilo super, sabe, uma coisa muito grande, é uma coisa muito... A galera, é um desafio. E aí, quando a gente falou assim, a gente vai assumir, aí eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, e a gente falou assim, cara, eu não sou capaz de um negócio desse. Não sou capaz. Então a primeira coisa que veio na mente foi assim, eu não vou dar conta. Então quando a gente foi assumir, o primeiro impacto foi esse. Só que Deus ele foi ministrando o nosso coração através de Josué, da mesma forma que ele ia assumir o povo, né? Que foi liberto do Egito e tudo mais.
E aí Deus falou, seja forte e corajoso. Então foi a primeira palavra que eu ministrei, foi aquilo que Deus ele ministrou no meu coração. Então quando eu assumi a rede On Fire e todos os desafios, a primeira coisa que me vem à cabeça, seja forte e corajoso. Porque se você tá com medo, se você tem problemas, se você acha que você é incapaz de seguir, continuar e alcançar a promessa que Deus ele fez, lembre-se dessa palavra, seja forte e corajoso, porque Deus ele capacita aquele que ele escolhe, né? Então, nós estamos aí sendo capacitados dia após dia para fazer isso. E aí tem vários, cara, desafios aí. Jovem é coisa muito louca. Jovem é tudo... Eu não vou falar que jovem é um problema, porque não é, cara. Jovem é a solução, né? Jovem é a solução, Olha. tá Tá vendo? Jovem é a solução. Mas a juventude hoje, por conta do emocional, por conta de várias situações, a geração que a gente está vivendo, ele passa por muito altos e baixos. Eu chamo de crente montanha-russa. Uma hora tá lá em cima, do nada Outra hora despenca, tá voando lá embaixo e tá aquela coisa. Então fica nesse sobe e desce, porque o emocional ele é muito abalado. Uhum. E quando a gente muitas vezes não tem a base bíblica para seguir e acompanhar o emocional, então às vezes a gente perde muita coisa, fica muito triste de uma hora, fica feliz de outra hora. Então, tipo, hoje você tá bem, daqui 2 dias você já tá malzão por conta do emocional que acontece. Então tem muitos altos e baixos. E a gente lidar com isso é difícil, porque muitas vezes até afeta a gente. Né? A gente Então, eu ia até te perguntar, essa inconstância, ela afeta não é só fruto de uma geração nova, mas que influencia, afeta o líder que tá na frente, Afeta o influencia. Inclusive Moisés, quando ele estava indo no meio do deserto e o povo reclamando, porque estava na parte baixa, né? Ah, no Egito era melhor, no Egito tinha isso, no Egito tinha aquilo outro. E aí Moisés ia recebendo aquilo lá, né? Até que uma hora, tô com sede, aí ele ficou bravo e tum, ou seja, ele também deixou de afetar por conta do emocional, do alto e baixo da galera. Então, tipo assim, aquilo afetou ele também. Então, muitas vezes a gente é afetado também. A gente tá naquele pique, né, buscando crescimento e tudo mais, e a galera desanima, ou um outro chega com baque e você fica naquele também. Só que a gente tem que manter sempre uma constância, né? Manter sempre num ritmo de crescimento, não que seja de uma vez, mas que seja gradativo e sempre para alcançar a plenitude que é Cristo. Constante e crescendo degrau a degrau, Isso. que dá um resultado mais duradouro, né? Duradouro. Pensar no futuro. Quando a gente sobe muito rápido, tipo, a linha de crescimento é muito alta, a gente tende a cair também muito fácil. E já dizia meu pastor que quem nasce grande é monstro. Quem nasce grande é monstro. Referência? Pastor Euclides. Pastor Euclides. Fera. Então, se você tá numa linha de crescimento, não precisa ser, sabe, 90 graus você subir direto. Você sobe numa constância. Você mantém a sua linha de crescimento, não que seja grande, mas que seja constante. Isso. É sempre melhor do que você crescer de uma vez e chegar lá em cima você despenca. Isso é bom porque às vezes a pessoa tem um ímpeto muito grande, né? Às vezes a pessoa, o jovem, ele tem um impulso muito forte, que depois de um tempo cai. Então é bom aprender a segurar um pouco esse impulso muitas vezes, né? E aprender a crescer constantemente. Isso, controlar, né? Controlar isso. É bom você ter um impulso, você ser essa pessoa que né, tá ativa, né? Só que você tem que saber controlar. Se você vai demais, aí Cansa. Eu acredito que a intensidade da proatividade, ela gera expectativa muito grande. E eu acredito que é isso. E aí, quando você entrega demais, nós somos seres humanos que somos contábeis. A gente mede tudo. Então, se eu me entregar de uma maneira 90%, eu quero receber os 90% de volta. E aí se frustra, né? E aí vem a frustração. É verdade. Eu acredito que é isso. Não só na nossa vida espiritual, na igreja, mas acho que na vida secular também. Tem isso. Tudo vai Você acha que hoje um pastor tem que ter, querendo ou não, por essa inconstância, por ser uma galera do clique, né? A geração do clique, a geração do agora, precisa ter aí pelo menos um lado de estudo psicológico? Sim. Psicólogo. Sim. Na verdade, quando as pessoas buscam aconselhamento pastoral e tudo mais, elas sempre vêm com problemas, a maioria das vezes é com problemas emocionais psicológicos. A maioria. Dificilmente é um problema, não que seja difícil, né, mas acontece também, problemas que vão ser espirituais, físicos e tudo mais. Acontece, só que a maioria deles é problema emocional.
problema emocional. Então, se jovens vêm até mim, é porque aconteceu alguma coisa, que ele se frustrou e tem toda aquela coisa, e ele, sabe? Então, o emocional, ele conta muito. A palavra, ela vai falar a respeito das emoções, da ansiedade, ela vai falar a respeito da depressão, ela vai falar a respeito dessas coisas que englobam, né, o emocional. Só que, nem sempre a pessoa, ela tá disposta a receber isso. Entende? Se eu falo pra você da Bíblia, de uma coisa que aconteceu e tudo mais, a pessoa, às vezes, pelo coração fechado, por aquilo que aconteceu dentro da igreja, por todas essas coisas, ela não vai acabar recebendo isso de forma clara. Então, o que a gente faz? A gente fala assim, procura um profissional. Que, tanto na área psicológica, psiquiatra, até como estudos, aquela pessoa que vai auxiliar, né, no emocional da pessoa, auxilia, ajuda, não sozinho. Então, os dois, eles caminham junto. Tanto na área emocional, profissional para isso, quanto na área espiritual, que aí Deus, ele vai trabalhar, cara. Sim. Não adianta nada você trabalhar o emocional se o espiritual não fluir. E o emocional não flui se o espiritual não tiver, Bem, entende? Então, eles caminham juntos. Tanto nos aconselhamentos, tudo, a gente sempre fala. Dependendo do grau da situação, a gente fala, procura um profissional. Mas não deixa de frequentar a igreja, de procurar o pastor, porque aí ele vai dar o apoio, né? O apoio espiritual. Direcionamento espiritual. Fora toda a cobertura espiritual que Também. vem no pastor também, né? Sim, sim. Aí a gente sempre tem que dosar isso bem, né? Sempre dosar isso Tem bem. que ter o conhecimento de ambiente De do que está ambiente, acontecendo ali. Você tem algum conselho para dar para algum líder, né, que vai passar por isso, ou que está passando, que vai enfrentar isso? Eu acredito que em todos os lugares nós vamos enfrentar esse tipo de situação daqui. Já acontece há muito tempo, mas que é mais frequente, né? Essa parte emocional do jovem, que é uma crescente, né? Hoje, se eu não me engano, tem dados sobre psicologia ser a profissão do momento. Um crescimento É um grande. crescimento muito grande, tanto da lucratividade dos profissionais, que, né, que inclusive é uma indicação aí, você que não escolheu ainda a sua faculdade. Já Se procura você aí. quiser formar em psicologia, é um bom começo, tá? Inclusive abriu agora, né? Cash, olha aí. Inclusive. Tô falando assim. Eu acredito que o pastor tenha um conselho para dar agora como conselheiro, um pastor conselheiro, tanto para os jovens, tanto para o líder que está começando ou que está enfrentando esse tipo de situação. Primeiro de tudo, você tem que sentar. O relacionamento com pessoas, ele é de extrema importância. Você precisa ter um relacionamento com as pessoas. Então, se a pessoa, ela vem até você pedindo um conselho, para a parte do conselho, é porque ela vai ter algum relacionamento com você. Então, primeiramente, mantenha um relacionamento saudável, tá? Com a pessoa. Então, você tendo esse relacionamento, conversando, você sabendo lidar, a gente precisa entender onde está a raiz. Qual que é o problema, da onde que vem. Porque ela vai falar assim, eu me frustrei com certa pessoa, mas por que aconteceu essa frustração? Então, as perguntas que a gente faz para tentar entender o que a pessoa está passando, ela é de extrema importância. Porque através disso, através daquilo que ela vai falar, aquilo que ela vai expressar para você, você consegue entender a situação e aí você precisa ter um conhecimento, tanto bíblico, né, pelo menos, ou quanto pessoal também, mas a experiência, ela conta muito. Então, você tem que ter um conhecimento bíblico, porque através do conhecimento bíblico, você vai aconselhar ela de forma correta, né? Mas primeiro você precisa entender o que ela tem passado, o que a pessoa tem passado. Então, se uma pessoa chega em você falando assim, eu tô isso, aquilo outro, tudo mais, então tenta entender o que está acontecendo, qual que é a situação, da onde que vem, qual que é a raiz do problema, não a superficial, mas a raiz. Às vezes ela teve um trauma na infância que levou ela a passar por esse momento agora, entende? Ela teve um gatilho que aquilo acionou alguma coisa, algum trauma infantil. Então, tipo, você tem que saber qual que é a raiz, o que tem afetado. Então, não somente na hora do problema ali, discutiu com alguém, se frustrou, brigou, ou sei lá, qualquer coisa. E aquilo acionou uma ansiedade nela. Entende? Então, aquilo foi o gatilho, não foi o problema. Exato. O problema, ele tá em algum momento para trás aí da história que ela vai precisar acionar, vai precisar voltar para poder entender. Então, a gente, por isso que eu falo do relacionamento. A gente sempre precisa estar em constante contato para que entenda a pessoa, para saber, foi naquele momento lá que você teve esse trauma. E aí a gente começa a aconselhar a partir disso. Entende? Então, pode ser trauma familiar, pode ser trauma
de amigos, né? Então tem vários pontos, mas sempre tenta entender qual que é a raiz do problema. Você procurar saber onde começou, onde é A raiz. a raiz. Inclusive, esse é um tipo de conversa que eu tava tendo com um cara que eu vou aqui abrir aspas para voltar para um agradecimento. Tava conversando com o JP, Aí, Queremos um aqui. dos mais famosos ali da On Fire. Quero agradecer ele por ser o nosso design tá vendo? gráfico de última hora. A nossa logo, pode crer, saiu das mãos Do desse- JP. do JP. Olha, Do cara JP. bom, cara. O cara rima é rapper, até. Cara bom. O cara rima até com o nome do nosso O cara é podcast. entrevistador e rapper. O cara é bom. Muito bom. Pastor, hoje o senhor tá pastor. Hoje. 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 Mas e aí, pra chegar até aqui, teve um comecinho lá, né? Conte-nos um pouco do seu velho homem. Não, Hum, brincadeira, é, brincadeira. Conta quando você tá- A gente deixa pra outro episódio. É bom pra maior de 18? Misericórdia. Tá repreendido, Vai tô credo, brincando, Olha só. Ele tá aqui, Ai. velho. Pastor, o senhor se converteu. Lancei um senhor agora, hein? O senhor, hein? Você Senhor, segurou o senhor. obrigado, obrigado. Lancei o do senhor. selo branco, Mas cara. Senhor entenda do que o senhor é por respeito e honra aqui, é nosso líder. Ah, Cara, tu me mandou essa. Não, tá bom. Não, É que o cabelinho grisalho ali pegou também, né, hein? cara? é a luz, pô. É a luz. É a tá luz. refletindo, né? Eu tô lançando platinado aqui, fio por fio. Vai lançar um Uma Nevou? hora, uma hora, Se uma lançar um hora. Nevou, eu entro no desafio, hein? Nevou natural. Só não se- dá pra participar do louvor com Nevou? Aí tem que falar com o É PG. lá. pegado, né? Tem que Pegado. Tem que chegar no PG. O, Será que inclusive, o PG, Vou roubar o bordão do Danilo Gentili. Queremos você aqui, hein? queremos você aqui. Mas eu- Até criar um bordão. Eu vou usar isso. Então, alô você. Você se converteu na IPR Alta Floresta. Como Nice. começou a sua vida cristã? Cara, desde o começo. Desde o comecinho aí. Faz muito tempo não, na verdade. Eu sempre fui de Alta Floresta, na verdade da região, né? Minha família é de Nova Monte Verde, então a gente sempre é da região aqui. Minha mãe morava aqui, inclusive. Então, eu antes de me converter, só pra vocês entenderem um pouco, eu sempre gostei muito da parte artística. Então, Uhum. sempre fui muito de tocar, de música, de desenhar, Então, gosto muito da parte de arte. Então, nesse meio, caminhando e tudo mais, a gente começou uma banda, eu com os meninos, inclusive, se chegar até eles aí, o Cid, o Marquinhos, a galera que tocava, a gente tinha uma banda de rock. Queremos vocês aqui. Aí hein? também. Uma banda de. A Raquel, inclusive, ela tá lá em Sorriso, ela é locutora de rádio, ó. Olha aí. Você tá vendo? Depois- Raquel, Raquel. passou nossa propaganda aí na rádio, hein? Raquel. Então, assim, nós começamos uma banda e tudo, e aí a gente começou a Banda de banda rock. de rock, mano. Segura Rock and essa. roll, rock and roll. Segura a cara de nerd tocando rock. Não, dá. realmente um. É. Então, é que antes eu não usava óculos. Se eu tirar aqui o óculos, fica meio... Ah, nossa, Clark Kent. Cara, Não Mudou. sei quem é, hein? bad boy. E aí a gente começou uma banda, eu tocava baixo, aí tinha o Jeff que tocava bateria, aquela coisa toda. E aí nós começamos a caminhar muito, gente. A gente ia pra Colíder tocava nos eventos aqui da cidade e tudo. E nesse meio tempo a minha mãe se converte. Minha mãe, ela passa por um problema e tudo mais, aí ela buscou ajuda e aí ela aceitou Jesus e aquela coisa toda, né? E ela se converteu. E a partir daí ela começou a orar por mim. Então, foram 5 anos de oração da minha mãe pela minha vida. Pra você ver, né? Onde é que Caraca. tava esse cara? 5 anos. 5 anos. Tava fundo, hein? 5 Pra anos. Tá. dar um buraco desse aí. Lamaçal tava. Tava onde? Então, 5 anos de oração. Você acha que 5 anos de oração não tem? Cara, 5 anos. Foi. Uma 5 faculdade, inclusive. Você que nos conhece. E eu sempre questionava ela por conta disso, né? Por causa da igreja, principalmente por causa do dízimo. Eu pegava muito, eu era eu muito ouço desse, isso aí. tipo assim, cara, tô dando É. dinheiro pra pastor, e aí hoje tá aqui, né? Ô, meu Deus. Olá, Hoje eu tô alô vermelho dele. você. Convidado especial hoje é Pastor Giovanni. Então ela sempre orando e tudo mais, eu questionava ela a respeito disso. E aí eu fui embora fazer faculdade, acabou que não deu certo e tudo, voltei. No que eu voltei, eu passei por um problema muito grande, cara. Tipo assim, eu senti um vazio dentro de mim que não se supria mais tanto com banda de rock, tanto com desenho, tanto com tocar, nada mais supria o vazio que eu sentia. Não era fome. Não era fome, inclusive, nem saudade.
Então, tipo assim, eu não conseguia suprir nada. Então, eu fui passando por esses momentos e tal, e senti aquele vazio, aquilo que eu precisava de alguma coisa, fazer alguma coisa. Sabe quando você precisa fazer alguma coisa pra suprir um vazio? E aí, no meio desse tempo, minha mãe orando, ela passou por outro problema, né? Que um amigo da família faleceu. O filho da amiga faleceu, então a filha, na verdade. E aí ela passou por um momento de dor muito grande, tudo. E eu vi minha mãe chorando no quarto. Isso era de noite. E eu vi ela chorando no quarto, aquilo tudo. E eu fui lá e tal, né? Perguntei o que tinha acontecido, e ela falou. E aí no outro dia, eu falei assim, cara, vai ser punk, né? Pesado. Quando ela levantou cantando. Louvando. Então, tipo assim, ela já levantou, mudou totalmente. Sabe aquela passagem lá? O choro dura uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Literalmente. Receba. Daquele jeito, mano. Ela acordou e foi fazer o serviço, as coisas que a gente fazia, cantando. E eu olhei pra ela e falei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Meu Deus não, né? Porque naquela época... Entendi. Aí eu falei assim, cara, eu quero isso pra mim. Foi aí que Deus, ele... Tipo, quero essa Isso eu essa quero. alegria Essa alegria. plenitude, Porque, né, tipo assim, mano? eu já tô há um tempo aqui com esse vazio, com essa tristeza, e de manhã eu nunca acordo desse jeito, cara. Então é isso que eu quero pra mim. E aí, a partir daí, foi só ladeira acima. Ladeira acima. Ladeira Daqui pra frente é só pra frente. É isso aí. Entendi. E aí eu comecei a escutar os louvores que ela tava cantando, inclusive. Lauriette, Ela me Cassiane. passava, nada, fi, é coisa, tipo, só Nívia Soares, Fernandinho. Ô, Minha mãe é dessa, você acha que- moderna. Segura aí. Segura. Ah, E aí eu comecei a escutar esse tipo, porque ela sabia que eu gostava desse tipo de música. O estilo de Então, música o já estilo de chamava música já você pra chamava isso. atenção. Então aí eu comecei. Aí eu comecei a escutando, Do grego. escutando e tal. E aí uma hora eu falei assim, cara, eu vou pra igreja. Minha mãe sempre me convidava. E eu fui. Tô lá, né? Primeira vez na igreja, o que acontece? Senta lá no fundo. No penúltimo banco. Eu lembro certinho qual que era o banco que eu tava lá. E aí o pastor Euclides estava orando. E nesse meio aí, ele fez o apelo e eu lá no fundo levantei a mão. E aí Incrível. foi. caraca. Depois E desse aí, dia, Nunca mais. nunca mais saí. Esse dia nunca mais saí. Aí, logo depois tinha um acampamento de carnaval da Rede Jovem. E aí já me convidaram. Que era amigo da minha mãe também, já me convidou. E foi aquele coisa toda. E já tava no acampamento de carnaval. E ali eu já Fez amigo já. amizade. E aí depois do acampamento também, aí eu, 2 meses depois, o pastor já me convidou pro louvor. Porque sempre tive esse meio artístico, né? Lógico que não entendia muito bem a adoração e tudo, mas ele já me chamou já pra Pra instruir. você já Pra ir ensinar, fazendo... né? Inclusive, foi algo que Deus falou pra minha mãe. Ela falou assim, qualquer lugar que você for, qualquer igreja que você for, você vai tocar no Ministério do Louvor. Aí eu falei, mas... Ela falou assim, não, porque o seu lugar é tocar, é tocando. Seu lugar é louvando, é adorando. E aí, então, depois disso, mano, qualquer lugar que eu ia, em igrejas, eu sempre tava no Ministério do Louvor. E, tipo, era assim, rápido, sabe? Rápido. Não por mim, mas porque Deus sabia que aquele era o meu lugar. E a partir daí eu tô aqui, mano. Ah, e depois disso aí tem toda a história do Tem uma ministério, história tem aí, do namoro, entendi. tem... Tem um negócio... Tem umas Tem coisinhas aí. Conheci uma gata aí. Conta aí como é que foi conhecer... Como você conheceu a pastora Carielle. Primeira Digníssima. dama. Digníssima do nosso pastor Primeira aí. dama dá um fire. Primeira dama da Fire. Tem que fazer uma faixinha pra ela, hein? Acho Primeira bom. dama, eu acho É top, bom, tá? né? Cara, depois da conversão, eu conheci a galera, tudo, né? Já conheci o Iorra, já conheci... Oh, então isso aí E não já- desistiu Aí- da igreja. Aí a ladeira começou. aí já começou, aí você já viu que não era Não isso aí. desistiu da igreja. Foi pro outro lado. Palhaçada, mano. Não, eu conheci o pessoal, inclusive a gente teve também uma banda que a gente tocava. Né? Ô, louco. Você tá vendo? Ei, Não tá ligado? Eu vou- não tô ligado. Aí, rapaziada. Ah, rapaziada, lança essa aí ao vivaço. Conteúdo. Aí, depois de eu tava sempre na igreja, sempre ministrando. Ah, no acampamento de carnaval, só pra vocês entenderem. A Carielle piscou pra você. Não, Ah, já vou falar aqui, ó. Eu vou falar aqui. Ela vai dar risada. Eu cheguei na igreja e eu não conhecia ninguém. Tá ligado? Uhum. Aquele novato, né? Não, é. Você chegou na igreja, tá? E eu peguei, eu tava... Olha o naipe do menino. Eu tava com não conhecia nem Jesus. Eu tava com um short xadrez.
Olha o naipe. Com uma camiseta, um óculos de aviador. Uai. Você tá ligado aquele Uai. Não, peraí, mas o culto era de dia? Não foi no culto não. Foi antes de ir pro acampamento. Ah, tá. Antes de ir pro acampamento. Eu tava lá com óculos No daqueles dia- aviador. no dia do No acampamento. dia do Você vai acampamento. Na hora junto na depois do igreja. almoço. Sim, Isso, sim. 2 horas da Entendi. tarde. Lançou o aviador estiloso. Parei lá na frente da Chegou igreja, como? não conhecia ninguém, menino. Coloquei minha bolsa do lado aqui, meu celular no lado, encostei na parede, Botou o pé um- pra cima assim. E aí quem que me olha? Carielle. Primeira dama. Ela já Ela já olhou. olhou e já perguntou, não sei pra quem lá, que ela perguntou assim, hein, quem que é aquele lá? Quem que é e tal? aquele varão Quem ali? que é aquele, nunca vi aqui e tal. Pai. Aí beleza, eu fui pra lá. Inclusive quem me chamou foi a Dani Freitas, até hoje, ela que me convidou. Aí cheguei lá naquela galera e tal, e aí eu conheci, o único que eu conhecia era a Dani. Tinha o Caetano, que eu também conhecia, que eu conhecia já há muito tempo antes de me converter. E aí tô naquele perdido lá no meio daquele tudo lá. E aí tinha uma Caetano, rodinha. queremos você aqui. Caetano, olha só. O Caetano tem história, hein? Aí não dá. Desculpa aí. Lembra da faixa etária de idade. Chegou no, Caetano é mais chegou no 21, acampamento. Cheguei no acampamento, tinha uma rodinha lá, tava a Alicia. Era a Alicia? Eu não lembro mais. Aí a Dani, a Carielle e mais algumas ali. E eu fui lá no meio, né? O pra bonde das socializar, varoas. né? Eu falei, vou lá socializar. Socializar. Não, pastor ousado. Começou aí, né? Ousadíssimo, Eu Começou aí. cheguei, Jesus Cristo dá ousadia pra nós. Né? É. Cheguei lá no meio, elas estavam tocando violão e tal. Eu comecei a reparar, né? Daquele jeito. Dá né? aquela olhada. Aquela Eu já varoada. vi a Carielle, já cheguei a conhecer ela. Aí beleza, passou o acampamento e tal, um culto, não lembro se era da rede ou se era... O pastor Jairo tava pregando, a culpa do pastor Jairo isso aí, mano. Na moral, eu vou chegar nele uma hora e eu vou falar. Pastor Jair. Pastor Jairo, chegou querendo Pastor Jairo. Nós queremos Tá você ligado, aqui. né? Tá ligado, né? Cara, o pastor Jairo pregando e no final da ministração ele falou assim, pega na mão da pessoa que tá do seu lado. Ah! Traga ela aqui pra frente pra você orar com ela. Aí tava eu, Carielle do meu lado, a Letícia e a Dani Freitas. Tudo no mesmo banco. Aí a Carielle virou pro lado das meninas. O que as meninas fizeram? Não deram a mão pra ela. Viraram a mão e vazaram, filho. Amiga que amiga foi um crush, É né? desse jeito. Aí o que acontece? Eu fui lá, peguei na mão dela e fui lá na frente. Né? Eu falei, o pastor pediu, né? Obediência. Gente? Obediência, pô. Exato. Gente, óbvio. Fui lá pra frente, aí orou e tal e tudo mais. Aí depois disso, gente, começou um converseiro. Ah. Nossa, mas você não tem porque... noção. E aí, não sei o que, a Carielle tá orando, e acabou, o menino acabou de chegar, e não sei o que, e começaram a conversar, mano, aquela fuzuê, né? Né, de lei que tem. Beleza. Aí, Carielle, naquela preocupação toda, me faz o quê? Se afasta. Não, vou mandar uma mensagem pra ele não entender, né? Tipo, pra me explicar. Já falou assim, ó, não Eu se iluda a- não, eu- eu sou eu a- linda, tá mas vendo? calma Isso tem aí, cheiro de hein? estratégia. Eu acho que foi estratégia. Ela mandou mensagem e falou assim, ó, a galera tá comentando umas paradas aí e tal, disso e disso, aquilo outro, não sei o que. E aí eu falei, então tá, não, beleza. Não, tá fiquei em tranquilo, paz. tô tranquilo, de boaça. Aí, beleza. Foi rolando, aí comecei, já que mandou mensagem, eu falei o quê? Comentar? Responder. Vou Responder, responder. deixar Aí eu no comecei vácuo. a responder. Porque senão é aí má começou educação. a conversar, e aí tá eu hoje desse jeito. Por conversando, tá Casou, conversando senhor. até hoje. 5 anos de casado. Conversa em casa. Trabalha junto no mesmo lugar. Mas foi depois disso aí, foi depois desse ato que começou a conversa e tudo mais, mas eu já tinha olhado assim, ó, ela vai se achar agora. Eu já tinha reparado no acampamento. E na verdade, assim, foi muito mais pelo que ela expressava, sabe? A adoração que ela expressa através, muitas vezes, da dança, do louvor. Aquilo que ela reflete que me chamou a atenção. Aquilo que Deus agia na vida dela, sabe? Então, tipo, a adoração dela me chamou a atenção. Então, A adoração a dela. adoração que ela fazia, sabe? O que Deus Sim. fazia na vida dela. Uma vez eu vi ela dançando na Hyper. Sério, que eu via, tipo, ela dançando, parecia que ela tava flutuando. Parecia que tinha, tipo, anjo em cima, dançando. Não é que seja a visão, mas Entendi, era entendi. O que eu vi, assim, parecia que ela tava flutuando, mano, e aquilo me aqueceu o coração. De verdade. Então, tipo, foi muito mais... Nossa, cara, mais isso. Até chorou aí. que lindo, hein, cara. Eu tô Cara emocionado do céu, também. cara Eu tô do céu. emocionado. Pastor, Sério. aproveitar o ensejo aqui, ó. Manda um conselhão aí pra galera. Conselho pra galera que tá procurando a varoa aí. Meu irmão. E aí, não, às vezes não tá encontrando essa visão aí que o pastor teve, hein? Às Procurar vezes- uma jovem adoradora aí, procurar um jovem que adora a Deus em espírito e em verdade. Amém. É isso aí. É uma essência. É o ponto. Eu pedi pra ele dar o conselho e E ele lancei. mesmo já lançou, já- já lançou você a também- resposta. você Muito- também é um casado, ótimo né? entrevistador, né? Top. Depois, quando eu for o entrevistado, eu vou lançar uma história aí pra vocês. Cara, Pastor, solta aí, solta aí. Preciso saber essa história. Solta, vai, solta. Primeiro,
O povo vai me criticar, gente, é sério. Vai, Ah, isso aí, pastor. Eu Critica quero no audiência. comentário. A gente gosta do caos aqui, eu quero audiência. Critica no comentário aí. Critica no comentário, Uma você palavra que... por comentário, entendeu? Deus. Depois curte o próprio comentário e Ah, manda pro seu amigo um print do seu comentário. Com o vídeo. aquilo de, tipo assim, Deus escolheu alguém pra você. Sabe? Deus preparou alguém pra mim. Pecado. Mano, de verdade. Sinto o cheirinho, hein? Cheirinho de confusão, de De verdade. concordância da minha parte, hein? Vai. Será que seremos Será que três? vamos- Concordância do quê? Pera Solta a pérola. Essa Calma, daí eu... calma. De verdade, de verdade. Deus preparou uma pessoa pra você, ele pode até ter preparado. Mas, entretanto, todavia, Não obstante. não obstante, cara, eu creio que é muito mais união de propósitos em si do que de pessoas. Então, se Deus ele une propósitos, ele não vai unir as pessoas X com a Y, ele vai unir propósito X com propósito Y. Esse negócio de eu escolhi esperar a pessoa que Deus colocou na minha... Mano, Vai ficar esperando, hein? eu sinto assim. Que, Eu tipo, sou super a favor dessa teoria aí. Então, tipo assim, propósitos, eles são... Deus, ele une propósitos. Deus, ele coloca pessoas com propósitos, sabe? Com o mesmo propósito junto. Se, por exemplo, Deus tem um propósito de eu ser pastor e a Carielle, ela quer ser tudo menos isso, que não vai auxiliar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ela quer Propósito. ser aeromoça. Viagem, Não rola. Tá viajando. Avião, tá né? viajando, Que tá viagem, meu viajando. Deus. E era pra eu fazer as piadas. Muito aqui. ruim. Você tá perdendo Mano, eu acho que eu tô o perdendo time, time, o time é. aqui. Ah, mas é que É. esse assunto me deixa um pouco traumatizado. Brincadeira, Você tem um trauminha aí, amigo? Não, pra tá compartilhar com a tudo gente? Sem controle. Buscar mas raiz, então, lembra? é isso aí. Buscar a raiz do Então problema aí. são união de propósitos. Não é união de pessoas. Então, se Deus ele tem um propósito seu na sua vida e o propósito daquela pessoa em que você tá de olho, que eu posso olhar pra pessoa e ter um carinho por ela, um afeto e tudo mais, e isso chamar atenção, se o propósito dela for o mesmo que o seu, vai dar certo. Excelente, não esperar a A pessoa pessoa certa. que Deus Deus vai vai colocar uma iluminar. setinha do The Sims em cima dela. E ela, Essa aí. essa daqui. Deus, se for essa pessoa, Que ela- chova. nossa, cara. Isso aí, é levanta que ela venha, que ela curta meu story no no Instagram. Instagram. Todo mundo curte, tá ligado? Entende? São Todo mundo curte. São coisas assim. Então, tipo, união de propósito. Claro que você pode olhar pra uma pessoa, inclusive você vai ter, achar a pessoa bonita, você vai ter uma certa paixão que também pela é É pessoa. muito uma importante, atração, importante, é uma atração, normal. atração. Você vai Mas viver a vida inteira com uma aí, pessoa que não te isso, atrai, né, exatamente. Então você tem que saber qual que é o propósito que aquilo vai Tem que ter uma acontecer. somatória. Tem que ter. Porque se for propósitos distintos, nunca vai dar certo. Você pode gostar da pessoa, ter paixão pela pessoa, tanto que for que não vai funcionar, porque o propósito de uma pessoa é diferente da outra. E quando os propósitos eles se unem, mano, taca pau, que é isso aí que vai dar certo. Então, voltamos a olhar a essência, né? Não só focar na parte ali que ela é gatinha e tudo mais. Ele é lindo. Pode ser até feio, mas Pode se o ser feio, propósito mas for bom, se o propósito for bom. tá vendo? Ó? Até o A senhor aí, convivência- Você tem. Ah, eu Ô, sou Johan, isso, você mano. tem. Você tem futuro. Eu já cara. tenho metade do caminho andado porque eu sou maravilhoso, né? É. E a pessoa com autoestima alta também Alta ajuda autoestima, muito. Lógico, né? Lógico. Mas é isso aí, é união de propósito. Então, pessoa do meu propósito, queremos você aqui. Parar de fazer essa Johan, piada pra mim. Johan, Ah. lança aí. Faz a chamada. Faz a chamada pra varoa aí, pra sua varoa. Chamada pra Faz varoa. a chamada, é seu momento agora. Peraí, deixa eu arrumar meu Brilha. cabelo aqui. Brilha. Ó, você que gosta de música. Você que gosta de anime. Não, brincadeira. Não sei fazer chamada pra varoa. Faz a chamada pra Nunca varoa. fiz Fala isso assim, na meu minha nome é... vida. Ô, louco. Ô, Nunca louco. chegou nessa parte? Nunca cheguei nessa Não chegou parte. nessa parte? Foi sempre algo assim. Elas vinham sempre. Misericórdia. Caralho, O cara é com. bravíssimo, bravíssimo. Talvez é por isso, cara. Você tá tão alto que o Ó. acesso elas não conseguem chegar Então, lá, cara. precisa de alguém à minha altura. Nossa! Eu acho que eu tô indo. Será que ao meu pior. Eu acho que realmente agora. Eu tô me piorando, né? Mas eu vou só contar um aqui pra estragar tudo, ó. Esse dia um cara veio falar pra mim e perguntou se eu já tinha namorado. Já tinha namorado antes da minha... Não que eu tenha namorado homem, mas se eu já tinha namorado uma vez na minha Nossa. vida, né? Aí eu falei, várias. Aí ele falou, o que que elas tinham em comum? Falei, sorte.
Aí o cara olhou pra mim, já entendi por que você tá solteiro. Isso aconteceu de verdade, gente. Eu Não, acho que eu... Explicadíssimo. É tudo é possível Vamos mudar quando de ele assunto, fala. vamos pra próxima pauta Pode, aqui. vai Eu tô lá, vai ficando lá. chateado aqui. Então, Giovanni, o que tá escrito aqui, ó? Vai cortar essa parte aí. Cara, ó, cara, nem que é, cagou, né? Cagou com profissionalismo aqui. Ô, Giovanni, continuando aí nessa sua história, quando você se converteu, né, e tal, você não ficou sempre aqui, né? Você se converteu, depois você andou por outros lugares, você fez várias coisas no seu ministério. Conta pra nós como que foi essa caminhada, essa cara. jornada aí. Essa jornada foi difícil. Acho que uma das piores. Você era baixista, né? pior. Era baixista? É Era até baixista. Era. Hoje ele é mais que um baixista. né? Oh, ele hoje é é um um adorador. Eita! Tamo aqui, ó, tamo aqui. Foi assim, gente. Logo depois da minha conversão, aquela história toda. Vocês lembram que na história de Abraão, quando Deus chama Abraão, o que ele fala pra Deus? Pô, o que Deus fala pra Abraão? Sai Sai da sua terra terra, Da tua erra, da tua parentela. dela, e vai. vai pro lugar onde eu vou te Onde? mostrar. Eu vou te mostrar. Mano. Foi assim. Tipo isso, mas vamos lá, vamos nos Legal. Vai. conformes. Tô lá, me converti e tal, já conhecia a Carielle, a gente já tava conversando, já tava orando, aquela coisa toda. A gente começou a namorar. Em julho. Eu recomendo você não falar em datas. Datas tá que aí, é né? perigoso. Então, julho. Ó, lembrei. Julho. Agosto ou setembro eu tive que me mudar pra Nova Monte Verde. Nossa, Porque, tipo é complicado, hein? Complicado. Começamos a namorar, eu tive que ir embora porque eu fiquei sem serviço e abri um escritório lá e tudo mais. Aí surgiu uma vaga de emprego, minha mãe morava lá, aquela coisa toda. E aqui tava difícil porque eu tava morando sozinho e aluguel e eu tava... Fui pra lá, beleza. Mano, eu vinha todo final de semana de moto de Monte Verde pra Alta Floresta. Pra ver. 160 quilômetros. Não, um tempo sim, mas antes era uma CGzinha. Esqueça Monte- tudo. 160 O cara é brabo, tá? 160 quilômetros. Cara, é bravo. Pra vir, 160 pra voltar. Todo final de semana. Saía de lá 3 horas da tarde, chegava aqui de tardezinha, né? Aí ficava até o final de semana, dava o final de semana, domingo, eu voltava. Era uma CG? CG. Tá vendo? Princípio. Às vezes você tá esperando seu varão aí chegar num cavalo branco, seu príncipe. Ele tá vindo numa CG, 160 Tá quilômetros vendo numa foto. de história, Cara. de estrada e de história também. Esqueça tudo. Tá vendo? E pior que não era tudo asfalto, né? Tinha um pedaço de chão lá uma vez, inclusive, período de chuva, tá ligado? Eu tava com uma capa, beleza, com capacete. E andar com capacete com a viseira fechada, mano, é horrível. Tô lá, eu falei, vou abrir a viseira, né? Tava todo encapado e tal. Fui, tinha uma pocinha de lama assim. E não tinha lateral assim pra mim sair. Eu falei assim, mano, eu vou entrar nisso aí, eu tô nem aí. Jesus andou sobre as águas? A Não, minha CG passa com a minha Meu fé. Deus do céu. Quando eu entrei, mano, o bagulho fez assim, ó, tá ligado? Afundou. Mano, atravessou assim, ó, até em cima, tá ligado? De água, mano. E era aquela água suja. É sério, tava um buracão assim, eu A quase moto sumiu. entrei. Era um poço de Jacó. Mano, eu beleza, vim, né? Sequei tudo, nem sequei, só continuei. Referência bíblica. bíblica. Referência Esse bíblica. versículo eu não li, não. Aí ele foi, cheguei em casa, cheguei lá aqui na Carelli. Quando eu tirei o capacete, eu tava todo encapado, né? Eu tirei o capacete marrom, assim, ó. Ah, só a marquinha aqui Só na do... marca do capacete. Eu falei, cara, ela olhou pra mim, ela começou a dar risada, mas ela deu tanta risada. Eu falei, peguei. Fazer o quê, né? Falei, É osso isso do aí. ofício. Ossos do... Aí, Nossa, beleza, nesse vai, vem, a Carelli foi embora pra Novo Progresso. E a gente namorando. Ela foi pra lá. Ela foi pra lá, eu continuei em Monte Verde. E Então ficou maior a distância aí. Ficou, aí já subiu pra 700 e lá vai quebrados, né? E aí a gente continuou o namoro e tudo mais. Difícil? Namorar à Dificílimo, distância? Muito, mano. Ainda mais em Novo Progresso, porque Novo Progresso é assim. É a cidade que produz. De dia falta água e de noite falta luz. Nossa, eu não esperava. Eu não tava esperando nem essa. esperava por essa, Não, né? essa foi Ninguém muito esperava. boa. Inclusive- Muito boa. Não, progresso. Pessoal de Novo Progresso, um abraço aí. Talvez um Gostei dia. daqui. Mas assim, a situação de Novo Progresso, naquela época, quando a gente tava lá, é muito difícil. Tanto o sinal Novo de Progresso. celular, telefone, internet. Funcionava gerador? Não, A luz ou não? Já tinha, só que não tinha sinal de Vivo. nem nada. Não De tinha nada, claro, nada, não tinha nada, nada. Celular nenhum. Caraca, Que não isso? Funcionava. Nossa. Só a internet, Era o quê? só o Wi-Fi. Era E o pombo. Wi-Fi é horrível.
Até que depois veio a Claro e tal, e melhorou um pouquinho, mas antigamente não tinha nada. Caraca. E o Wi-Fi era muito ruim. E imagina, 700 km, a gente tentando se conversar e tal, e a internet que é boa, lá é ruim, e não tinha como ligar. Vou fazer o quê? Só mandar mensagem. Aí Nossa. mandar mensagem horrível, internet. Torpedo. Você é da Nossa, época do cara. torpedo, do Eu SMS? mandava mensagem hoje, ela respondia amanhã, tá ligado? Tipo assim, mandava de manhã, ela respondia à noite, porque aí quando tava um tempinho pra gente conversar, dava certo que ela pegava um Wi-Fi e dava lá. Hoje eu peguei uma fase assim de conexão ruim quando a gente ia pro sítio do meu pai. E o esquema é quando tá à noite mais fresco, a umidade do ar altera e ajuda a frequência pra chegar. Não, eu Pode queria, crer, inclusive eu queria falar pra você que vai começar a acompanhar o Pode Crer, que aqui é cultura, Tá vendo? tá? Aqui não é só... O cara é formado. Não, né? O cara aqui é qualidade de conteúdo. Você acha Nós que temos isso, todos cara, os tipos bom. de conteúdo. Geografia, biologia, português, se partitura. faltou. Segue aí, música, tá? Tá bom. É isso aí. Esqueça Foi a minha contribuição. E aí nessa pegada aí, a gente quase terminou, cara. Na verdade, de manhã ela tinha falado que a gente, ó, isso aqui eu lembro, que foi trauma. Isso, olha, Lembro ó, até o dia, se duvidar. Ela terminou meio-dia por conta de situação que aconteceu e tudo mais, não dava dando conta e tal. E aí ela terminou e eu fiquei malzão, né, velho? Regacei. Aí cheguei, minha mãe me deu já uma chibarada, já falou, já regaçou a minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu. Que ela falou que eu tava erguendo o altar, uma coisa assim, mano. Eu falei, caraca, aí eu parei, né? você começou a chorar, Mano, sofrer. sofrendo. Sua mãe falou assim, não, Filho, se vira. você não precisa sofrer por uma varoa. Isso. Ela falou assim que eu... Pegado, né? Pesado. Ela Sério? falou assim, sério? Ela falou assim, você não precisa levantar um altar de adoração pra Carelli. Seu coração, o único que pode ter um altar é Deus. Esqueça tudo. Esqueça. Tá, Tipo assim, Leva o pro seu altar coração, você tá sofrendo aí. Eita, pega. Só que, tipo assim, foi pegado, né? Aí depois a mãe da Carielle falou com ela e tal, né? Conversou e ela depois, mais tarde um pouco, quase de noite, ela me procurou, mandou mensagem e tal. Aí que a gente continuou. Só que nesse meio tempo aí, mano, fechou a porta de emprego em Monte Verde. Porque fechou o escritório e eu tava rodado. E aí eu aproveitei a situação, falei, eu vou embora. E pra onde que eu vou? Novo Progresso. Você Aí foi. eu pra cidade que pro Novo produz. Progresso, exatamente. Fui pra lá. Mas você foi direto pra lá e fez a surpresa pra ela? Chegou e falou assim, ó, eu tô aqui na cidade, você vai ser minha namorada sim. Ou não? Não, foi. Eu fui no aniversário dela, voltei, aí depois da conversa toda, aí eu falei, eu vou. Aí a mãe dela, ela falou assim, não, vem e tal, a gente arruma um lugar aqui pra você até se estabilizar e tal. Beleza. Aí eu peguei, mano. Peguei minha motinha, aí eu tava com a Bros. Ei, segura. Segura, filho. Mochilona nas costas. Mochilona nas costas. Peguei a moto, fui até Alta Floresta, de Monte Verde pra Alta Floresta. Cheguei lá no escritório com a Rose, fiz meu acerto tudo, assinei meus documentos e tal. Coloquei minha mochila nas costas, filho. Partiu. Some. Partiu. 9 horas da manhã, vazei de Alta Floresta pra Novo Progresso. Deu 630 quilômetros de moto. 600 km? Chegou que horas lá? Eu cheguei, era de tardezinha. Andou muito. De tardezinha. Voando. Andou É muito. porque pra lá é asfalto, né? Em motinha, fi. Você some. Mas aí Voa, você né? vai, tá ligado? Você vai com a bunda assim. Eu de motinha... Entortando, Não, tal, não, aí você vai, depois você vai E com a mão outra aqui? E a mão aqui? Cara Eu? do céu. Eu já fiz Sinop pra cá, e é 300, é Nossa, metade de verdade. 600 que você fez. E eu já chego aqui com a coluna toda... Nossa, cara, eu cheguei 75 anos, cada viagem é 5 anos a menos a coluna. lá. Não, é bom que eu cheguei lá, eu tava com uma camisa de manga longa, né? E eu vim, tava no solzão, meio-dia, 1 hora. Nossa. Falei o quê? Eu vou puxar, né? Puxei uma aqui e a outra eu puxei, só que ela desceu. Ficou aqui. E aí eu fiquei como? Metade daqui vermelho e a outra daqui pra cá vermelho, tá ligado? Eu fiquei Meio negro. metade negro. Ah, beleza, fui pra lá e lá, e como eu falei pra vocês, a questão de Abraão, né, de sair da sua terra, sua parentela. Lá eu recebi o chamado. Então, tipo assim, eu precisei... Você precisava... sair naquele meio que eu tava. Precisei sair daquela bola, daquela bolha que eu tava, pra mim poder entender qual que era o chamado que Deus tinha na minha vida. Pastor, você acha que, por exemplo, num momento, tava uma turbulência, então, na tua vida ali? Total. Você ia pra um lado, não dava certo, ia pra cá, fechava aqui, vou sair daqui, tá muito apertado aqui, vou pra cá, não deu certo aqui. Você acha que a mudança na vida do jovem, ela pode ser um forte
uma forte fonte de recomeço de uma vida que vai frutificar? Eu sempre falo que a mudança ela é doída, ela dói, mas ela é necessária. Mudanças são necessárias. E para o jovem em si, a mudança ela é extremamente necessária para ele poder entender e compreender aquilo que Deus tem na vida dela. Porque, pensa comigo, você pensa que um jovem tá saindo da faculdade, por exemplo. Ele entra na vida pós-faculdade, aquela coisa toda, e tem um serviço e tal, e procura serviço, procura aquilo outro. E aí ele se estabiliza e começa a trabalhar. E a pessoa se acomoda naquilo. Se ela não passar por um processo de mudança para ela sair daquela zona de conforto, ela nunca vai sair. Porque se Deus tem algo diferente para ela, ela precisa mudar. Evangelho é sempre mudança de vida. Então, o evangelho em si, ele precisa gerar mudança. E se o jovem ele não tem mudança, ele vai ficar estagnado no mesmo lugar que ele sempre ficou. Tanto é que depois da mudança eu recebi o chamado. Depois que eu voltei para cá, Deus ele direcionou para um lugar. Depois que eu saí, que fui assumir, né, o pastoreio e tudo mais, que eu fui consagrado, Deus ele mudou a minha vida completamente. Então toda mudança ela é necessária para te tirar de um lugar e colocar em outro. E principalmente, se a mudança for algo que Deus está direcionando, é para que Deus trabalhe e faça algo que ele quer fazer na sua vida. Então depois que eu mudei, cara, que eu saí de Monte Verde para Novo Progresso, Deus ele mudou minha vida totalmente. Lá eu já cheguei e tinha tipo 20 jovens, mais de 20, já tinha uns 30, 40 jovens na igreja sem um líder. Teve uma pessoa que assumiu a liderança, só que desde o começo ele já me puxou para perto. E aí Deus falou assim, é isso aqui que você vai fazer. E em 2 anos que eu fiquei lá como líder, né, junto com eles, eu cresci mais do que eu fiquei a vida toda aqui em Alto Floresta. Então foi um salto, lembra da linha de crescimento? Sim. Ali foi Um impulso. aí foi impulso. Só que chegou lá em cima, Manteve. Aí eu fui buscar, né? Tipo, eu entendi o chamado, entendi o que eu precisava fazer. Aí depois de um tempo o líder que tava lá, que era o Jonathan, ele foi embora e aí a gente assumiu, eu e a Karine, a gente assumiu a liderança de uma rede de jovens lá em Novo Progresso. Conhecida como F5, a galera da F5, quem estiver aí acompanhando, tamo junto. 2 anos, pastor, de líder da F5. 2 anos liderando. Foi um momento, cara, de crescimento muito grande. Então, um pouquinho antes de eu assumir a liderança, Deus já tinha falado a respeito do chamado pastoreio. E aí eu comecei o processo, né? Falei assim, beleza, é pastor? É pastor. O que eu preciso fazer para ser pastor? Entendi. Seminário. Ali você já sabia Ali que eu já você não entendi. ia ficar só na liderança de jovens. Isso. Só não, né? Na liderança Na de liderança. jovens. Não ia ser só líder. Ali eu recebi o chamado de pastoreio. Entendi. Então, tipo assim, a mudança gerou tudo isso na minha vida. Mudança, ela é necessária. Ela é necessária. Eu Tanto na costumo minha falar. vida. Exato. Eu costumo falar que a mudança, ela exige, toda mudança e recomeço, ela exige renúncias de coisas que você sempre vai estar apegado. Tá apegado a sempre aquela constância, ou aquele grupo de amigos que você tem ali, mas às vezes dali não produz nada, sua vida fica estagnada. Você sempre vai estar nadando contra a direção que Deus quer da sua vida. E às vezes a gente não entende isso. A gente luta, reluta. E eu sou um cara teimoso. Sou um cara que não vai dar certo, eu vou fazer dar certo. E se não der certo, eu vou fazer um jeito de eu ir para outro lugar aqui perto, para dar um salto maior para mim alcançar onde eu queria. Eu volto lá para fazer dar certo. E às vezes isso não é a melhor maneira de se fazer. É se atentar aos sinais. Inclusive, vou mandar um abraço pro meu cunhado, Elias Júnior, presbítero da Assembleia de Deus, que falou isso para nós recentemente, para se atentar aos sinais. Porque o jovem cristão, eu costumo pensar sobre isso também, ele tem que se atentar aos pequenos sinais. São coisas que Deus está falando com a gente. Deus fala conosco através de pessoas, através de sinais, através de uma ideia, um pensamento que vem. A gente não pode simplesmente deixar aí. Nós temos que ser produtivos nesse sentido. E a mudança, ela exige que você renuncie, não só seu ego, vontade de continuar ali, a conforto, alguma coisa assim. É complicado falar esse negócio de conforto, porque eu nunca cheguei lá,
no conforto, mas Tô lutando pra isso. tô lutando pra chegar no Eu tava conforto. no- Tem aquela galera que fala assim, ó, sai do seu conforto, vai pra fazer o desafio. Se você souber me falar como eu chego no conforto, Pra poder me sair. avisa, Pra poder sair. porque eu tô precisando de um alívio geral aí. Eu vejo assim que é muito interessante na história do pastor como que Deus preparou tudo para poder chegar nesse ponto, né? Então, o fato da empresa não dar certo em Alto Floresta, o fato de depois não dar certo em Monte Verde, com toda certeza deu muito crescimento, né? Muito crescimento para você na sua vida pessoal, primeiro, depois com tudo isso, até que você conseguiu chegar em Novo Progresso. E aí, quando você chegou em Novo Progresso, tudo isso, tudo os dias ruins de antes, todo aquele sofrimento te preparou Uhum. para você receber, né, o seu chamado. A gente vê isso na história de Israel também, né? Isso. 40 anos no deserto, né? Lutando, pegando. Inclusive, eu já tentei fazer várias faculdades. Eu passei em veterinária, Olha, Sinop, eu eu não não quis sabia. ir. Eu comecei a fazer contabilidade, não prossegui, não dei continuidade. Mano, foi motivos assim, sabe? Não dava certo. Não gostei. Não dava certo. Não dava. Tipo, é uma coisa que não fluía, não ia pra frente, tá ligado? E não ia. E quando eu comecei a fazer a faculdade de teologia, que é um dos pré-requisitos pra ser pastor, mano, eu não fiz nada. E Então? rolou, tá ligado? Aconteceu. Você é Fluiu. formado no curso de teologia Seminário Presbiteriano. Presbiteriano renovado. SP, como é que é? SP, SPRBC, um negócio assim. SPRBC. É um polo em Sinop, mas a sede fica em Anápolis. Inclusive, os professores, eles sempre, todo mês, eles davam aula. E aí, uma coisa interessante, mano. Eu Conta. saía de Novo Progresso uma vez por mês, todo mês, pra ir pra Sinop De pra fazer motoca? a aula. Não, aí não. Não, Falei, essa de não moto é- não rola, né? Pera Não é aí. Cariel. Já parti, já. Não é a Carielli. Só um seminário. Eu saía, cara, e aí, assim, ou ia de carona com alguém, ou ia de ônibus. Meu Deus. Só que todo mês, mano, e tipo, de lá, de Novo Progresso até Sinop, dava cerca de 7 horas de viagem. Aproximadamente, né? Se for de carro, parando pra almoçar, aquela coisa toda. Se for de ônibus, é tipo 13 horas. Meu Deus, o É, dobro. tipo daqui em Cuiabá, né? E aí eu ia todo final de mês. Ia No fim saía. de semana. Conversei com meu patrão, onde eu trabalhava no escritório, falou, ó, uma vez por mês eu vou ter que sair na sexta-feira. Porque a gente não trabalhava no sábado, mas uma sexta-feira do mês eu vou precisar sair, porque eu tenho que fazer o curso e tal, aquela história toda. Ele foi super compreensivo comigo. Liberou, foi e tal. Aí, sexta-feira, eu saía de lá. Chegava lá na sexta-feira de manhã, saía, às vezes na quinta noite. Saía, chegava lá perto do horário da faculdade. Aí acabava a aula meio-dia no domingo. Mano, eu tinha que sair. Se eu não fosse de carona, eu saía de ônibus 4 horas da tarde. Chegava em Novo Progresso 5 horas da manhã, 5, 6 horas, pra 7 horas tá trabalhando. Pra estar Meu no trampo. Deus do Pra céu, ter que cara. trabalhar. E o mais incrível de tudo isso, mano, eu não gastei um centavo pra ir nessas minhas indas e vidas, 3 anos. Deus, ele supriu todas as necessidades. Quando eu ia de carona, Pega esse testemunho aí. Pega. tipo assim, mano, eu tinha o dinheiro pra ajudar. Aí os caras falavam assim pra mim, não, mano, você não precisa, Precisa ajudar não, parceiro. precisa não. Precisa não. Não, mas eu quero. Não, precisa não. E quando eu precisava ir, eu preciso de ônibus que eu tenho que pagar. Alguém me ofertava, alguém me dava. Fazia alguma coisa, tipo, minha sogra mesmo, de vez em quando ela vendia umas pizzas, uns trem assim, pra ela, porque ela sempre ficava em casa e tinha, tipo, 10 moleques em casa, né? Vamos fazer pizza. Vamos fazer pizza pra vender. E aí ela vendia e ela me dava o dinheiro, mano, pra ir e voltar de ônibus. Meu Deus. Então, tipo assim, A sogra. a sogra, coisa louca. Olha só, você tá vendo? Coisa... Aí, É o feeling de escolher a família certa aí. eu falo uma coisa Pega a pra visão, vocês. pega a visão. Minha sogra me ama mais do que a Cariel, tô falando sério. Isso Brincadeira, aí é te amo. pegado, tá? Sogra vai querer. Eu vou mandar isso aí pra ela. Se você tem um objetivo, Queremos esse é você. o objetivo. Pastor, então os sinais não foram sinais, assim, simples, né? Não, Não, foram Foi bem claros, bem né? assim, você vai fazer teologia Você sim. vai fazer, mesmo se você não quiser, você vai fazer. Foi isso mesmo. Tava na cara, não tinha E como você outra falar coisa, assim, será formado. que é isso mesmo? Outra coisa, o curso tem um valor. Porque você dormia lá, se alimentava. Não lembro quantos que era, R$400. Eu ganhei o curso todo. Tô falando, ganhei o curso todo. Eu também ganhei, mas porque eu fui ProUni, o governo pagar, né, pagou, mano? o governo pagou pra mim a faculdade. Teve uma reunião do presbitério. E aí o pastor
pastor Timóteo na época, quando ele me pastoreava lá em Novo Progresso, ele falou assim, não, bora lá na reunião, eu vou levar seu documento, você vai apresentar lá e vamos ver o que vai dar. Pelo menos metade, assim, eles pagam, né? Cheguei lá, apresentei os documentos, mano, pagaram o curso integral, não paguei nada, inclusive até hoje nunca paguei nada. Então, Nada. Nem nada. chegou nenhum Não te boleto até hoje. cobraram. Nunca cobraram. Inclusive, a comissão que tava lá falou assim que, cara, seu chamado aí, ó, firma nele que Vai dar bom. é um chamado, eles usaram a expressão, né? É o chamado mais de Deus que a gente viu até agora, nesse momento. Cara, que Deus maravilhoso, né? Falei, caraca. Nossa, mano. Aí eu me formei, né? Formei Eu agora, arrepiei aqui, nem foi do frio. Né, mano? me formei. E aí, no meio dessa história toda, aí a gente volta, né, pra Alto Floresta. Por que que a gente volta? Vai ter a ponta? Solta aí. Segura. Não, solta aí então. Segura. Por que que vocês voltaram Por pro quê? Alto Floresta? Segura. Tá fluindo lá. Mano, tudo, tava indo, tal, faculdade, negócio, tudo, o serviço que a gente tinha, mano, melhor escritório da cidade. Ô, louco. O Carielli pode confirmar isso, melhor escritório. A gente tava com emprego... Carielli, queremos você aqui. Sabe, serviço estável. Cara, um escritório, assim, de primeira. A igreja, às vezes, não ia tão bem, assim, por conta de umas mudanças, mas a gente sempre presente e tal, caminhando. Cara, tava top. Novo Progresso, a única coisa é que a cidade... A cidade não era ajuda desenvolvida tanto. nesse sentido. Tem vivo, né? Nossa. Ele Vai, ficou bravo porque fala- uma vez ele foi Nossa, no mano. Seu Potência que teve lá, que é o congresso que eles fazem dos jovens, e ele não tinha vivo pra ele Cara, falar com as meninas daqui, ó. Ah, soltou, hein? Olha que as menininhas estavam tudo lá. Os objetivos pessoais. Para, velho. Para. Mas Ele é- que está sendo entrevistado aqui, não eu, tá? Olha, soltou Mas essa pérola aí. Foi a questão, assim. A gente teve uma matéria no seminário mesmo chamado Liderança, e ele tinha estipulado projetos de vida, né? Eu já comentei isso com a rede, curto, médio e longo prazo. A gente precisa ter projetos estabelecidos para curto prazo, longo prazo, médio prazo e longo prazo. Isso é questão administrativa, funciona muito, mas para o meio espiritual e vida pessoal, ela regaça, mano. Inclusive, esse tema aí, até te cortando aqui, eu dava palestras para empresas e tinha esse planejamento que eu apresentava no Isso, PowerPoint. planejamento. Isso aí é Eu tô projeto falando de é vida. cultura, cara. Cultura. E, inclusive, foi a matéria que mais mudou a minha vida. E foi a que eu mais bombei, tá ligado? Estourando. Regacei, mano. Acabei. Não, eu tirei Pro lado abaixo da ruim, média mesmo. pegou. Cara, que foi tão impactante, tão mulher, eu tive que fazer pra arrumar ela, né? Porque, Entendi. mano, mas ela foi mudança de vida. Então, o projeto que a gente estabeleceu, a gente precisava incluir tanto da área educacional, né, quanto da área profissional e tudo mais. E a Carielli lá, ela não tinha condição de fazer faculdade. Lá não tinha faculdade pra ser feito, né? Não tinha área pra gente fazer. E aí a gente falou assim, cara, pra gente poder fazer a faculdade da Carielli e pra mim estabelecer o meu pastoreio, a gente vai precisar mudar. Mudança. 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 Lugar onde a gente estava fluindo, onde a gente estava ganhando bem, no melhor escritório da cidade. Cara, tinha uma vida, trabalhava de segunda a sexta, ganhava bem, final de semana, mano, era top. Livre. Ah, eu vou te falar, eu acho que é o nível mais difícil de mudança. É quando você tá Quando bem. você tá bem, você decide mudar. Você tem a Porque opção agora, de se você tá continuar, né? mal, se tá ruim, não tá fluindo nem a vida secular e a vida espiritual tá ali. Porque aquela não influencia, né? A tua Influencia. secular Aham. influencia muito Muito. na tua constância na vida espiritual. Sim. Uhum. Eu acho que é muito mais fácil. Agora, estando bem, igual vocês Tamo fizeram, bem. eu tô aqui E querendo aí, saber mesmo. Porque... Inclusive a galera falava assim, mas mano, por quê? Por que você vai fazer isso? Por que você tá, tipo, tá bem e tal? Por que você vai embora? Eu falei assim, cara, orientação de Deus. Então, pra gente estabelecer um projeto pra que a gente continuasse a nossa vida e buscasse aquilo que Deus estava propondo no nosso coração, a gente precisava mudar. Sentiu que não cabia o projeto ali. Você sentiu que era grande, tão grande que Era não, algo pra que não ia- caber ali. Isso, exatamente. É algo que a gente precisa projetar. Pode voltar, futuramente poderia voltar pra lá e tal. Não vai, não. ser. Fiquei sabendo aí que não vai não. Mas a gente precisava sair dali, outra vez, a gente sair do lugar, né? Do lugar. Pra Deus ele fazer, pra gente poder estabelecer o projeto que nós estávamos pensando. Lembra que eu falei sobre a pessoa que Deus escolheu e tal e tudo mais, que você vai... Esse propósito. A gente tem um propósito, um projeto. Se a gente não planejar e colocar nas mãos de Deus para que Deus possa agir, como que ele vai agir? Dar o controle pra Deus, né? Ao invés Tipo de ficar assim, o Deus, controle. esse é o meu projeto. Cara, e assim, o nosso projeto não era esse.
Só que a mudança pra cá foi por conta do projeto. A gente vai colocar o projeto na mão de Deus e Deus vai direcionar. Só que a gente tinha o projeto. Então, em tese, o projeto vai funcionar nas mãos de Deus, independente do local. Independente do local. Só que você tem que ter o projeto. E Você tem que planejar, cara. E tem que Você obedecer a Deus. Né? Exatamente. Aí Pô. você planeja. Tá aqui, não tem aquilo, eu posso fazer planos, mas a última palavra vem Vem de Deus. Deus vem sim, um amém. Uhum. Então, eu posso Entendi. fazer. Eu vou fazer planos. Eu faço planos, eu faço projetos, eu estabeleço metas, mas quem trabalha é Deus. E aí que tá. Tipo, eu coloquei na mão de Deus e ele falou assim, vai. Beleza, aí eu vim. Sem serviço, sem emprego. nada. Assinou, garantido. reconheceu firma no cartório celestial. A única coisa que a gente tinha era a casa do meu sogro, lá na Cidade Alta. Mais nada. Tirou ele de casa, entrou. Não, ele Ah, morava brincadeira. lá, né? Tipo, mas eu morei lá um tempo. Eu pega o feeling. Pego ele. Hum. E aí a gente veio. A gente veio pra cá. Sem nada. Por que que a gente veio? Pra estabelecer um projeto que a gente colocou na mão de Deus. E aí, a partir disso, Deus ele começou a trabalhar. Ele abriu as portas. Mano, a gente chegou, deu pandemia. Nossa. Chegamos pandemia, só que a gente tava com seguro-desemprego. 5 meses recebendo seguro-desemprego. Pandemia, Os dois. Os dois. Beleza? Tranquilo. Acabou a pandemia assim, né? O lockdown que deu, que parou Aham. tudo, né? Acabou a pandemia, acabou o seguro-desemprego. Um mês depois a gente arrumou um serviço. Olha só. Ganhando bem no escritório top também. Inclusive indicação do meu patrão de lá, né, pra cá. A gente conseguiu arrumar um serviço. Tipo assim, acabou o dinheiro, recebemos o último. Acabou o dinheiro, a gente arrumou o serviço pra continuar. Eu já abri outra Pra não porta ficar pra sem. não... Pra não ficar sem. E aí, tipo assim, sempre falei que foi algo temporário, né? Então a gente começou ali. E aí, depois de tudo isso, da mudança, a gente começou a se envolver com a galera daqui, voltar, né? Aí... Foi mal. Tá nervoso, ele tá nervoso. Meu Deus do céu. Aí a gente recebeu notícias sobre o pastoreio. Sobre o pastoreio. Sobre o pastoreio, mas assim... O motivo, eu sempre falo, o motivo de eu ter voltado eu e a Carelli pra cá foi um projeto colocado nas mãos de Deus. Então você tem um... Inclusive, foi muito além do que eu pensei. Você não Já esperava? Nunca na minha Você não vida. esperava... Nunca que na minha fosse- vida que eu esperava que eu estivesse pastoreando a rede On Fire agora, né? Mais Uhum. antiga, a rede jovem de Alta Floresta, que foi tanto referência pra nós. Foi tipo a Foi casa onde você lá onde a começou. gente Foi onde começou você isso. começou e achava um mundo gigante. E hoje aquilo você é meu, olha... Eu olho, e você- eu falo, cara, eu que tenho que cuidar dessa galera. Mano, Que é, loucura. Tipo assim, coisa doida. Que loucura. Fez a volta toda pra É aqui teu lugar. aqui teu lugar. Cara, Deus, ele... Coisa doida. Deus é maravilhoso. Deus é Coisa top, né? Como é que ele Coisa pensou nisso tudo, cara? Antes Não sei. da gente falar sobre essa mudança do nome da... Eita. Eita! Antes da gente falar sobre isso aí, do nome da rede, Logo nova. tem uma parte aí que você não falou. Não, tá Lá vem. querendo esconder a verdade. Tem Verdade. uma parte que fala que ele não falou aqui, hein? Meu Deus do céu. Pera. Eu não Cara. vi onde tá assim. Fala logo, Ô, cara. louco, daqui eu vi. É que ele botou Tava o dedo. namorando em Novo Progresso. Ah, tá vendo? Você casou lá em Novo Progresso ou você casado. casou aqui? Ou você mudou pra cá sem casar? Mano, foi um bagulho muito louco. De verdade. Esse Bagulho- foi... Que Mais louco loucura. ainda. Mano, velho. Não, As não, coisas não de tem- segura, Deus, eu tô conta, falando, mano. é conteúdo. Cara, É que é conteúdo. coisa foi muito louca. Antes de tudo, tá? Antes. A Carelli foi embora pra Novo Progresso. Lembra que eu contei? Sim. Foi a Noite das Cabanas e tal. E aí ia ter um evento chamado... Noite das Cabanas, Sinop. tem É um É um referência? evento em Sinop que acontece todo ano. Então, tipo assim, a última Noite das Cabanas dela, ela foi pra Sinop, fez a Noite das Cabanas, e da Noite das Cabanas ela foi embora pra Novo Progresso. Então, tipo assim, foi despedida lá na Noite das Cabanas. E aí a gente foi, a galera tudo lá, né? Então, depois disso ela foi embora. E aí eu voltei, cara, da Noite das Cabanas, e eu falei assim, o que eu vou fazer agora na minha vida? Meu Deus. Meu Deus. Voltou sozinho, né? Será que eu faço da minha vida, senhor? Não sei, meu Deus. Me ajuda. E não, aí teve aí teve outro evento chamado Eu Sou Potência, que é um evento congresso de jovens, que eu já comentei aqui, Novo que é de Progresso. Novo Progresso. Que o Yoha foi lá. Que eu fui Bolado, lá, não tinha porque vivo. não bolado, tem porque não vídeo. tinha, Eu não não tinha dou internet. E aí, cara, chegando lá, teve as coisas do tipo, eu tava muito frustrado.
Mas tava muito. Só tristão? Tristaço, mano. Tipo assim, eu já não tava nem acreditando mais, sabe, no agir de Deus, no mover de Deus. Eu falei pra Cariela, eu falei Que assim, isso? mano, eu não acredito mais nisso, eu não quero mais viver isso. Falei pra ela. Porque eu tava muito... montanha-russa. Aquela, sabe? aham. Eu tava lá no baixo da montanha-russa. E aí eu cheguei lá e ela sempre me apoiando, me ajudando. Ficava, não sei o que, não sei o que. E a Ah, gente- podemos concluir que o senhor é gente como a gente, então. Certeza, ué, claro. Sempre fui. Você que achou aí que o pastor não tinha sentimentos. Tá louco. Brincadeira. Você tá enganado. E aí, eu tava falando, a gente tava conversando a respeito de casamento já. A gente namorando e tal, e eu fui pra Novo Progresso, aquela coisa toda. E aí a gente falando sobre casamento e tal, casamento. E eu convicto que a gente já ia planejar o casamento pra gente poder casar, porque eu, né, queria ficar perto dela e tal, e aquela coisa toda, e aí que veio uma parada que me regaçou no meio. Deus fala com ela através de um sonho. A Carelli sonha com o nosso casamento. Ela sonhou com o casamento. Eita. Sonhou. E aí, nessa que eu tava no altar, ela tava vindo me encontrar, normal. E aí uma luz apareceu atrás Falou, de volta. mim Não, e brincadeira. falou pra não casar. O quê? Nossa, e aí, Pra velho? não casar. O quê? Tô falando. Não, peraí. Isso no congresso. E eu regaçado, né? Não, imagina. Tá Já tava destruído, já tava regaçando. ruim, né? Parece que piorou. Vai. Parece que não- tava ruim. Tava ruim, mas parece que piorou, tá. Aí ela falou, não casar. E eu falei, E aí? e aí? Então, né? Mas ela chegou com Frustrada. convicção em você e falou assim, olha, eu sonhei, a gente não vai A gente não casar. vai casar. Falou. Falou. Meteu Porque essa? foi Deus que falou pra ela através de um sonho e eu respeitei, né? Tipo, mano, Ok. beleza. Não agora, pelo menos, ela falou, né? Uhum. Não é o tempo. Não é agora. É não. Então, acabou o assunto de casamento. No. Só que naquele congresso, mano, naquele negócio lá, eu falei assim que eu vou abandonar tudo. As mesmas frases, palavras que eu falei, teve um teatro e uma ministração que foi Deus que falou assim, exatamente a mesma coisa. Eu falei assim, eu não quero e eu não aguento mais isso. Beleza, isso eu falei, na minha cabeça. Na sua mente, pra cabeça. Deus, beleza. O cara tava tocando violão lá, começando a parada e tal, não sei o que, começou a louvar e não sei o que, e aí ele parou de tocar. Parou de tocar, mano. Normal. E ele falou assim, cansei, eu não quero mais isso. Que sou? Não quero mais isso. Mesma Eu, palavra. cara, mano, tipo, mesma coisa. Viu aquele meme do Homem-Aranha que os três É, estão véi. assim? Aí ele tirou o violão assim, jogou no chão e vazou. Que no isso? meio da Ih! apresentação. Só que era no teatro, tal, uma Ah. coisa bolada e tal. Mas, mano, qual que é a probabilidade disso, velho? As coisas que eu pensei, que eu falei, o cara fazia a mesma coisa. E aí eu vi Deus agindo naquele lugar. Aí ele falou. Vou falar com respeito você através da do teatro. desistência, Através, você tá a ponto de desistir. Através da administração, você tá a ponto de desistir. Mas Deus, ele tem um projeto na sua vida e aquela coisa toda. Aquilo foi totalmente diferente. Se foi pra outra pessoa lá, não sei, mas pra mim, mano... Deu certo aquilo pra você tá naquele maluco. momento. Esse que foi direto, né? Diretaço, porque usou mesmo... Não, né? Eu fico, né? Falo, Deus, tá bom, então. Aí depois daquilo, beleza, a gente foi, aí, né? Teve aquele processo todo. E até que a gente... Depois que a gente entendeu o que Deus queria, chamado, propósito, o que eu precisava fazer, aí que a gente foi pensar em casamento. Porque se eu tivesse casado com a Cariel naquele momento, provavelmente Deus não ia estabelecer aquele propósito, aquele chamado que ele tinha pra minha vida. Naquele momento, sabe? Entendi. Então eu recebi o chamado e tudo, depois a gente ainda tava namorando. Mas se eu tivesse casado com ela antes de ter recebido o chamado, muito provavelmente eu não teria seguido aquele chamado. Então, os direcionamentos de Deus, eles têm que ser ouvidos mais atentamente, Mais atentamente. ser colocado sobreposto aos nossos, porque normalmente a gente passa a perna mesmo na frente, né? É. Sem ouvir. Então, Saltos talvez não tá dando certo, irmão. Por quê? Ouça o nosso pastor. Porque você não esperou um pouquinho e ouviu a voz de Deus. Exatamente. Ou ouviu a voz de Deus e fingiu que, né? Ouviu o não lá e Ah, casou mesmo assim. E foi coisa da minha cabeça. Casou com seu emprego, casou com essa cidade aí que você ainda tá nela. E aí Olha, o propósito... Ei, achei é profético, forte, eu achei falei. profético. Eu falei, calma, Aí o segura, pode propósito- crer, pode crer. Calma. Aí o propósito de Deus pode não ser cumprido na sua vida através de uma decisão que você toma. Que É. não vai na decisão, né? É aquela coisa assim. Pode ser Eu tive um casado. líder que falou que uma coisa que eu nunca, inclusive eu quero fazer até uma camiseta com isso aí, se alguém quiser me patrocinar. Muito A única- marqueteiro, mano. Não perde um. Alguém
A única pessoa que pode afastar as promessas e as bênçãos de Deus da sua vida é você mesmo. Segura. É Através das suas decisões. isso. Através das suas decisões. Através da sua deficiência auditiva. Nós temos um exemplo aqui. Deficiência auditiva. Baterista. Espiritual, tá, por favor. O que tem um baterista? Auditivo Tem um espiritual. problema de audição aqui que eu O sei. que tá acontecendo? Conta pra mim. Não, ele é o entrevistado. Eu falei isso. Não, Ai. falando sério, eu acho que muita gente erra por não entender a voz de Deus, né? Às vezes a pessoa ouve algo, mas pensa que não é, ou entende errado. Sabe? É muito, muito comum isso, infelizmente, né? Hoje em dia, no nosso meio, a gente tá muito... eu costumo falar que a gente tá muito contaminado com outras coisas, né? Então, aquela mensagem que viria limpa pra nós, a gente contamina com coisas na nossa cabeça, e aí atrapalha. Atrapalha as decisões. É aquele exemplo de Moisés, né? Eu não sei que horas que você falou de Moisés, quando ele bateu na pedra lá e não era pra ter batido, né? Ele tinha uma palavra de Deus. Encosta na pedra aí que vai sair água. Só que aí uma contaminação dele, uma raiva do momento ali, fez ele descer a paulada na pedra e ele perdeu Se ele perdeu a promessa. exatamente num momento desse, sabe? O cara fez tudo certinho, mano. Tinha tudo pra dar certo. Tinha tudo pra dar Era certo. só encostar, mano. Cara, Era só deu a cajadada, Ficou estressado. uma vassourada na pedra. Bater. Mas eu entendo Moisés, tá? Que eu também sou. Ah, desse. todo É, mundo. eu- Eu acho que, na real, Moisés foi um Entendo Moisés, eu monstro entendo ainda Moisés. por fazer Foi. isso só uma vez, tá ligado? Exato. Porque assim, eram Nossa, milhões de Se pessoas, fosse né? eu, acho que eu não ia nem ver a terra, tá ligado? E depois disso a gente. Voltando ao casamento aí, depois disso a gente entendeu o propósito, chamado, e aí tudo fluiu. Tudo fluiu. Inclusive a gente não tinha dinheiro nenhum pra casar e a gente casou. Tudo tipo, Deus Oferta. proveu tudo. Tudo oferta. A gente Lançou a data do casamento. Falou, Não, vamos casar. Vamos casar. Eu não tinha nem pedido ela em casamento, a gente já tinha colocado a data. É isso aí. É Eu, isso. eu também Desse fui jeito, assim, eu é também fui isso, A assim. gente vai casar tal dia, nem pedi. A Aí minha minha pri- sogra chegou em mim e falou assim: Ei, você não vai pedir minha filha em casamento, não? Eu falei: Ué, velho, já tá até marcada a data. Precisa. Né? Então, Precisa disso aí. Ela falou: Não tem- Cara, não sei o que, não sei o que. Não tem Aí, como ouvir, é não, né? verdade. Aí o que eu vou fazer, né, velho? Tive que fazer o pedido de casamento, mano. Como que foi esse Tem um pedido aí? vídeo Conta aí, pra né? nós aí. Tem um vídeo. Faz um Tem um resuminho aí vídeo? desse vídeo aí. Tem um vídeo, Vou depois eu vou colocar mandar pro. Não, aí não rola. Pessoal da produção. Eu sou o pessoal da produção. Aí foi assim, o pedido foi bobo, pedido assim, bobinho, né? Eu Não. peguei Ô, pastor, não Você menospreza não, não menosprezando minimiza não. aí, Pô, tal. Lança aí o Ai. resumo desse pedido aí pra Não, nós. Foi bem assim, Que fofo, depois cara. da conversa com minha sogra, né, aquele lá, lógico que tem que pedir, não vai pedir, não vai pedir, tem que pedir. Aí, beleza, Ou eu seja, falei, vou resultado pedir. de uma leve e espontânea pressão. A sogra dele é só Vou tapa. pedir. Falei, liguei pro meu cunhado, pro Kelo. Falei, mano, eu vou fazer um negócio aí tu tem que Sua mãe que mandou. segurar a carelha aí. Né? Aí beleza, eu trabalhava no escritório, né, imprimi umas folhas. Um monte de folha. E antigamente tinha aqueles memezinhos, não tem? Aqueles memes. Ih, pastor. Não, aqueles desenhozinhos preto e branco, como que é o nome? Emoji? Os Não, troll não era os face emojis. lá. É, os troll face. full. Tinha os troll face, full, Você lembra do- emojizinho. Não tem lembra do referência. troll? Nossa, Face, como mano? assim não lembrou? Cara, não, Ai, mano. Cara, que pra você ver. É muito Pode bom, continuar é falando muito aí. bom. Vou colocar aqui. E aí eu imprimi várias folhas daquela Meu Deus, como é que... com algumas frases. Um monte de folha com as frases. Aí eu liguei na floricultura lá, pedi um buquê de flor, falei pro que ela arrumar. Ah, sim. Perdão, pastor. É isso aí. Pedi pro. É essa parada aí. É umas brincadeiras dessa. Um monte, mano. Eu imprimi um monte. Um monte. Um monte dessa aí com um monte de frase. E aí eu liguei na floricultura, falei, com um buquê de flor e tal, pedi em casamento. Aí eu pedi pro que ela arrumar lá, né? Deixar no jeito. Coloquei lá escondidinho lá no negócio. Cheguei lá com as folhinhas. Bem de boa. E aí saí ela com o rodo na Ué, com o rodo na Mas um mão, dia porque tava normal. limpando a casa, tá ligado? com o cabelo preso aqui. preso assim. e tal, com aquela roupa bem bonitinha, sabe? Aquela bem mais A camiseta de arrumada. vereador. Cara, que massa, cara. Aí, beleza. E eu cheguei lá com as folhinhas, né? Aí eu pedi pra ela ler. Parei lá, não falei nada. Ela lia, aí eu passava uma folhinha. Ela lia, eu passava uma folhinha. Ela lia, eu passava uma folhinha.
Eu tava igual o Yohanan. Tava com frio. Tremendo, assim. Tô nervoso aqui. Tô nervoso. Tava se cagando, né? Vai tremer, deixa eu ler esse negócio aí, rapaz. Não conseguia ler. Aí passava, aí no último, eu coloquei lá não sei o que, você aceita. Aí eu peguei o buquê, a última folha, né? Peguei o buquê, o que ela tava do meu lado escondido. Surgiu com o buquê. Apareceu o quê? Aí com a aliança, né? Aí, toda cavaleiro, como sempre. Ajoelhou? Ajoelhei. Of ajoelhei, course. Peguei o buquê. Pega a dica, Pra galera. ela, pá, abri a aliança e pedi em casamento. Mas foi tipo assim. Já eles tava. estão tendo a pressão, né? Já tinha o sim, né? Já tinha O Foi sim mais você já pro- tinha. É. Você Aí foi atrás do virou aquele sim. chororô. Aí a Carielle chorou, aí a mãe dela chorou, aí a Isa chorou. Todo mundo chorou. Todo mundo Aí chorando. eu fiquei olhando e falei assim, mano. Você falou assim, eu não vou chorar. O Não bagulho, chora, velho. o bagulho já tá marcado com data e tal. O que já tá tem acontecendo, né? Sim, a galera tá chorando. Mano, é o Thomas Shelby, tá ligado? O cara frio e calculista. Ah, tá bom, pronto. Aí eu falei, então tá bom. Aí foi, o pedido foi assim, resumido foi isso. Aí depois do pedido e tudo da organização, mano, tudo fluiu. Inclusive, Deus mano, fez. é uma coisa assim, ó, casamento é Deus que instituiu o casamento. Através lá de Adão e Eva e tal, ele instituiu o casamento, através de Abraão também, que ele faz sai da sua terra, você e sua esposa, né, e vaza. Inclusive ele levou um parente, o parente fez aquela coisa toda, né, então, tipo assim, a família é um projeto de Deus. Quando a pessoa, os dois escolhem um casamento, quando eles escolhem casar de forma correta, perante Deus, perante o homem, de forma civil, religiosa, tudo certinho com os conformes, Deus, ele age. Ele age. De qualquer forma, ele age. Não tenho dinheiro pra casar. Mano, Deus providencia. Não tenho isso pra casar. Deus providencia. Não tenho isso pra casar. Imagina, cara, ele não trabalhava. Eu ganhava um salário mínimo. Como que a gente ia casar, mano? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Meu casamento é fruto de no mesmo tipo de experiência. Porque- Marcou a data mas cê- e tenha fé, meu irmão. é Eu isso, também, sabe? eu também já marquei a data do meu, hein? Aí, pega a dica. Se Tem você nem- não tem tem nem nem a- avarou, você já Avarou, marca mas a já marcou, data. Marca a data Nós que não vai tá falando acontecer. de fé aqui? Nós não tá falando de fé? Pode crer. Pode crer. Meu Deus. Aí, nossa. Eu recebi essa, hein? Vou... É porque você pode perguntar pra um monte de gente que tem esse casamento assim, que vai marcar casamento. Se Deus ele não providencia tudo. Deus ele providencia, porque é algo. Cara, Deus que colocou o casamento, então Deus ele vai prover toda a necessidade. Se a família vai ser formada, ele vai prover. Ele vai Então, pra... ali, naquele momento, onde que eu ia tirar, tipo, 25 mil reais pra um salário mínimo? O Carelli não trabalhava pra gente fazer um casamento. O Carielli também não ajudou, né? Pô, Carelli, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ô Carielli, Parar queremos com você isso aqui aí, né? Explicar essa situação aí, ó. explicar pra nós aí. E aí, Deus ele proveu tudo, mano. Deus Você casou proveu lá tudo. em Novo Progresso. Aí eu Você casou cheguei- em Novo casei Progresso? Em Novo Progresso. Como que é o slogan da cidade? Pera aí, lança aí. Cidade que produz. De dia falta água, de noite falta luz. É isso aí, casou lá nessa situação aí, Essa pecuária. Pecuária. Inclusive, foi uma parada muito louca. Olha, velho, cheio de parada louca, né? Parada louca, que loucura, hein? gostando Que não. loucura, hein? Tinha lugar pra casar lá, antigamente. Aí, Ué, como assim? tipo assim, a pessoa Não- não tinha um lugar de festa, festa, sabe? Um sabe? lugar, um salão de festa. Tô pra ligado. casar. Tinha igreja, aí a Igreja. galera fazia em casa. Casa, Igreja é. tinha, mas tipo, né? Salão de A festa. festa, cara mano. queria salão um- de festa, do buffet. Salão de não tinha. Entendi, mano, não tinha. Não tinha. Aí a mulher foi lá e construiu um bagulho um pouco antes da gente casar, velho. Que loucura. Como Pra assim, vocês. Eu falei, velho. Aí ela fez um pacote que ela incluiu buffet, incluiu som, incluiu tudo, incluiu cerimonial. Decoração. Ué, tinha incluiu lugar, recém construído o negócio. recém-construído, tá, praticamente Então a tudo. parcela tava lá, 16, pagamento de um cimento pro reboco É, terminar lá. desse Vocês jeito. no fundo. Acho que ela inauguraram tava o bagulho. pagando financiamento, aí ela fez isso aí. Falou, você vai pagando aqui, que daí a gente paga o financiamento do bagulho. Tava pagando O a investimento, construção, aham. aham. E aí, beleza, ela fez um pacotão lá, mano, pra gente. Parcelou tanto, tinha tanto de entrada lá, não sei de onde surgiu o tanto de entrada, mas aconteceu. Mas tava lá, Surgiu. contabilizado a entrada. E aí, parcelamos o resto. E aí, tipo assim, do nada, apareceu um lugar pra gente casar. Entendeu? Vocês Então, inauguraram o lugar. não foi inaugurado, já tinham alguns eventos. Só que foi Ah. há pouco tempo, sabe? Entendi. Tipo, Foi novinho, recente. praticamente novo, né? Caralho. E né, a história do casamento também é muito louca, né? Tinha um monte de coisa lá que atrasou 2 horas meu casamento. 2 horas. Tava branco. Eu pensei assim, fugiu, Pera aí. morreu, não sei o que Eu aconteceu. acho que você tem que cara. usar, você tem que usar um outro termo Peraí, aí. Vamos voltar pro Pera aí, volta na parte que você falou que você tava branco. Peraí.
Ah, mais branco no caso. Entendi. Né? Quase transparente. Tava lá Parece só o que- terno. Você vê É as fotos do transparente. casamento, vocês vão ver. Um dia eu vou mostrar Não pra tinha vocês a barba. foto do Ô, casamento. produção, coloca aí as Coloca fotos a do foto do casamento. O pastor casamento. trouxe Eu foto aí. tenho aqui. Cara, tava. Será que tava, eu consigo foi entrar no muito WhatsApp louco. aqui, velho? Não, Ih, né? lá vem. Ah. Não, deixa quieto. Então, foi muito louco. Eu casei lá. Casei lá e vim pra cá casado. Vim pra cá casado. Veio pra cá pra exercer hoje o ministério de pastoreio. Não foi bem... Foi o projeto. Foi né? projeto pra mas Deus entregar o estabeleceu projeto no isso. lugar da mudança. Você Isso. veio pra cá. E aí, Eu vim. quando chegou aqui, desenrolou tudo. Desenrolou isso aí. E Sim. foi uma coisa muito louca também. Olha aí, mais uma loucura. Que Uma loucura. coisa mesmo, a vida Mano. é muito louca, mano. Cara, é doideira mesmo, né, velho? É porque a gente vê o agir assim... Tipo, a gente muitas vezes não dá lado pra essas coisas que acontecem, mas é Deus agindo, mano. Mas eu acredito muito nisso. Mas assim, você soltou uma pérola aí. Uma bomba. Uma Lá no Missão a gente falava uma bomba quando o cara uma fala, bomba aí. que, tipo, explode. Exatamente sobre entender a voz de Deus, entender o que Deus tá falando, né? Hum. Mas essa dificuldade que eu acho que, pelo menos eu tenho muita dificuldade de entender como Deus está falando comigo e o que Ele está falando comigo. Porque eu cresci num ambiente em que, assim, as pessoas chegavam e falavam assim, ó, Deus está falando aqui que vai fazer assim, assim, assim. E aí eu ficava pensando, Ah, beleza, então Ele falou com você, E comigo, mas e aí né? comigo, né? Fica Assim, ele como? tá falando através de você, assim, tranquilo, mas assim, eu queria muito, assim, Deus, se for possível, tá uma ligadinha pra mim, né? Mandar uma mensaginha aí pra mim direta aqui, dá né? umas férias aí pros pombos correr. É tipo assim, a questão é saber entender Ai, pisquei. que todo o ambiente à sua volta, Deus usa pra falar com você. Tem até uma história que um pregador contou, que ele foi na casa de uma irmã, né, para visitar eles. Na verdade, ele foi receber uma visita em casa. Né? Começa já a história invertida aqui, que a gente gosta do caos na história. Mete corte aí nessa parte aqui, vou botar. Não tem corte não. Tem cortes, hein? Tem Não, cortes, não, vamos editar. Aqui é na lata. Na lata. Olha lá. Inclusive, tem uma não história vou aí. cortar, tô falando sério. Inclusive tem uma história que um pregador conta, que ele foi receber uma visita na casa dele. E a visita falava inglês. Não, o pregador que veio pregar dos Estados Unidos, chegou pra pregar e eles levaram, vamos lá em casa, né? Minha mãe vai fazer um cafezinho pra gente, né? Little coffee. A little cough, né? Enquanto isso ele falava em inglês. E aí a mãe dele recebeu o pastor, ele falou, ó, mãe, esse aqui é o pastor Welcome. Paul, né? Bem americano. Bem né? americano. Pastor Paul, né? No nosso caso hipotético aqui. O pastor Paul. Ele chegou, foi conversar aí, a mãe dele serviu o café, e o cara experimentou o café, comeu um pouquinho. Oh, very aqui, good. assim. Beleza, very good, so nice. E aí a mãe dele olhava assim, a irmã do Coca olhava assim e falava assim, meu filho, toma mais um café. E aí ele falava em inglês, e ela falava assim, toma um café aí. E ele falava, no thank you, né? E I'm satisfaction. Tô satisfaction. I'm full. Cara, e aí, a irmã não entendia, a irmã falava assim. E aí, o que acontecia? Automaticamente, ela ia aumentando o tom de voz dela. Toma um café. Toma café, toma mais. E ela colocava mais café na xícara e ele falava em inglês e ela gritando. E ela aumentava o tom de voz. Entende? Às vezes, irmão. O contexto é. Resolve agora. Eu vou resolver. Entenda que, às vezes, quem não tá entendendo a voz de Deus tende a realmente se exaltar a ponto de nem escutar mais nada ao que tá ao redor dela, né? E Deus, ele é o mesmo. Vamos lá, vamos colocar. Vale a pena entender que Deus, ele é o mesmo desde a criação de tudo, desde quando a gente nem sabe quando ele foi criado. Mas Deus, onipotente, onipresente, sabe de tudo e ele é imutável. Então ele vai falar
E quem não tá entendendo é você que tem que procurar entender, saber Deus. como entender a voz de Deus, né? Ao invés dela procurar entender o que talvez ele estava falando, ela aumentava o tom de voz sem entender o que ele estava falando. E eu acho que a dificuldade da gente não entender a voz de Deus talvez seja o lugar onde a gente se coloca. É. Onde a gente coloca a nossa mente. Uhum. Porque a gente tem um alter ego. A gente coloca aqui, a gente tem muitos líderes hoje que levam o ego do jovem ou do cristão lá em cima. Pra ganhar, né? Um like. E aí não é o cristocentrismo, né? O eucentrismo entra em questão e a gente para de tender a se humilhar e entender a voz de Deus. Cara, é eu que não tô nessa frequência, é eu que não sei esse idioma. É ela, a irmã, que não sabia o idioma. Exato. Tipo assim, eu que não tô entendendo o que Faz Deus tá sentido, falando. Faz sentido, faz muito sentido. Inclusive, quando eu recebi o chamado, assim, foi algo que Deus falou comigo através da Escritura, da Bíblia. Uhum. Tem um versículo que fala que meu povo padece por falta de conhecimento. E quando eu comecei a ler aquilo lá, Deus ele falou comigo assim, que eu vou ser a pessoa que vai trazer conhecimento para que o povo pare de padecer. E a galera jovem lá, eles não tinham conhecimento nenhum sobre isso. Então foi algo que Deus já tinha ministrando em outros versículos também que foi usando. Então a Bíblia é uma grande fonte primeiro Da voz de Deus. Deus. É a maior, É o né? nosso a manual. fonte. É aquilo. Nosso A manual de fonte, vida. a fonte de que você quer ouvir Deus falar, mano, vai ler a Bíblia. A palavra profética mais segura, né? Certeza. É algo, mas também você tem que parar pra analisar aquilo que Deus tá falando, né? Uhum. Porque, tipo, vai falar assim a respeito da Bíblia e você fala assim, não, isso aqui não é pra mim não, ó. Tá escrito na Bíblia aqui, mas não é pra mim não. É. Né? Então você tem que ter a sensibilidade espiritual. Só que Sensibilidade. depois que Deus ele já tinha ministrado ao meu coração a respeito daquilo que eu vi na Bíblia, chegou uma irmã do coque lá e profetizou exatamente a mesma coisa que eu tinha. Ou seja, uma confirmação. Deus é coerente. Deus né? ele exatamente. Então se você lê uma coisa, fala assim, Deus ele foi através da Bíblia, falou comigo, aí chega o irmão e fala uma coisa totalmente ao contrário, questiona. Uhum. Ou Ou que não porque tem a nada Bíblia a você ver, não vai né? questionar, né? Vou Não tem questionar a como. Bíblia, Questiona não, mas o eu vou homem. questionar o homem, porque é algo que Deus ele se ele falou comigo através da Bíblia, eu vou buscar saber o que a pessoa profetizou na minha vida, na onde? Isso. Na Bíblia, porque eu vou testificar através aquilo que a pessoa profetizou na minha vida através da Bíblia. Uhum. A pessoa vai falar que você é isso, isso, aquilo, outro, mas e aí? Deus falou através dele, igual você falou. Uhum. Mas e aí comigo? Onde que eu vou entender isso? Na Bíblia. Claro que em oração e nos pequenos detalhes Deus fala, mas a Bíblia é a grande fonte da voz de Deus. Isso. E Na aqui a nossa gente vê que Deus é um cara de relacionamento, né? Ele, pra mim, né, na minha opinião, na minha vida, assim, Deus sempre conversou comigo, né? Nunca foi uma palavra que ele soltou e nunca mais voltou naquele assunto, né? A gente tá conversando aqui, a gente passa bastante tempo conversando, entendeu? Então, pra mim, Deus ele é da mesma forma com a gente. Então, ele conversa com a gente, ele nos fala na palavra, depois ele nos fala a mesma coisa através de uma Através de pessoa, pessoas, através da natureza, através de várias formas diferentes, entendeu? Mas Deus, ele é coerente. Ele não vai se contradizer, tá ligado? é verdade. Deus é top, mano. Deus... Deus isso. é, É isso. Deus bom é demais. pai. Deus é pai. Deus é aba. E aí? Beleza? Maravilhoso. Fiquei emocionado agora. Nosso papo aqui começou a ficar um pouquinho mais sério, porque a gente tá se aproximando do fim do nosso primeiro Pode Crer. Olha aí. Já passou 3 horas aqui a gente falando. Mas, pastor, Tem se que você... compensar o tempo que a gente passou Pastor, organizando. exato. Sofrimento e luta. Pastor, se tiver uma mensagem que você queira passar do seu coração, também passar as programações da rede On Fire, Isso. né, da igreja IPR, a central que a gente tem, tá tendo seus Na hora que eu sábados. percebi que você falou Igreja on Fire. Lancei uma igreja On Fire? Igreja on fire? Agora que eu Rede percebi. on Fire. Rede on Fire, ele falou? Não sei. Acho que minha cabeça já terminou. Já. Já acabou o episódio aqui. Acabou. O episódio 1 já acabou na cabeça de ouro, mas eu já Acabou. consegui as programações Acabou. normais aqui. Acabou lá atrás, né? Pastor, uma mensagem para os jovens hoje, uma mensagem sobre o evangelho que nós temos transformando, que o evangelho transforma as vidas, mas nós utilizamos ferramentas diferentes a cada dia e eu acho que a gente tem que estar atento também
a evolução que nós estamos tendo no mundo. Sim. Se eu puder comentar, dar uma mensagem para os jovens, uma mensagem final, que está no seu coração, falar das programações, os pequenos grupos que nós temos e para a gente estar encerrando e o pessoal ficar Esperemos refletindo. pela parte 2, né? Eu acho que Próxima. pode rolar. Aguarde Pode rolar. a parte 2 do inicial aqui. Já soltei sem falar nada com ninguém. Tem uma passagem em João capítulo 15 que me chama muita atenção. E ela vai muito com aquilo que a gente falou sobre ser constante, né? Que é João capítulo 15, onde ele fala sobre a videira e sobre os ramos, né? Aquele que, estando em Cristo, não dá fruto, ele corta, levanta, ele dá o suporte para que a pessoa dê fruto. Aqueles que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos. E aqueles que dá muito fruto, né? Esses estão ligados à videira. O fato do evangelho ele alcançar a pessoa, quando a gente fala no movimento do Espírito Santo, naquilo que ele trabalha, aquilo que ele faz, o mover, o agir do Espírito Santo, ele se dá muito mais pelo fato de permanecermos na videira do que dons em ação. E entenda o que eu quero dizer, tá? Porque aquele que permanece na videira, ele dá fruto. E o fruto, ele não é o pessoas, ou é fruto do Espírito. Aquele que permanece na videira, ele dá o fruto do Espírito. Então, o fato de eu permanecer na videira, eu gero fruto do Espírito. Então, qual que é a maior evidência do fruto do Espírito Santo na vida de alguém? Aquele que permanece. Aquele que permanece. Então, quando a gente fala assim, constante, ser uma pessoa um jovem que sempre permanece em Cristo, lembre-se disso. O fato de você permanecer em Cristo é o fato do Espírito Santo ele estar agindo na sua vida. Quando você permanece e entende que você precisa estar ligado à videira, é porque o fruto está sendo gerado na sua vida. O Espírito Santo ele está agindo na sua vida. Então, a maior evidência para mim do mover, do agir do Espírito Santo na vida de alguém é você permanecer em Cristo. Amém. Através disso. Então, lembre-se disso. Permaneça em Cristo. Permaneça em Jesus. Depende de dificuldade, poda, deserto, o que for que estiver acontecendo, permaneça em Cristo. Permaneça na videira. Pode estar desanimado, pode, na montanha-russa lá, né? Mas nunca pule da montanha-russa. Entende? Nunca saia dela. Entendi. Nunca saia dela. Fique lá, mesmo que você passe medo, mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja abalado, mas não pule da montanha. Fica nela, porque ali você precisa permanecer em Cristo, né? Amém? E aí, as nossas programações, a gente tem culto no sábado, às 20 horas. A Rede On Fire está sempre se reunindo. E no decorrer da semana, a gente tem pequenos grupos. Hoje a gente conta aí com 9 pequenos grupos. Que se reúnem durante a semana. A grande maioria funciona na quinta-feira, O normalmente. que é um 7. pequeno grupo, pastor? Pequeno grupo é um momento onde a gente vai se reunir. A nossa igreja, ela tá passando por uma mudança, uma visão chamada Visão Atos 2, onde a gente está voltando à essência da igreja primitiva. Onde a gente tem Igreja de Atos 2. A igreja de Atos 2. Onde a gente vê Atos 2, 42, 40 para frente, a gente vê que o povo se reunia de casa em casa, partia o pão, tinha um momento de comunhão, e ali orava, e ali o Senhor ia acrescentando almas dia após dia. Entende? Então a gente está representando aqui, a gente está fazendo aquilo que a igreja de Atos 2 fez, que é se reunir de casa em casa, partindo o pão, ensinamentos dos apóstolos, orar, oração, louvor. Então a gente está em um momento de adoração, onde os jovens eles se reúnem para ter um momento de relacionamento, um momento de busca da presença de Deus, um momento de mesa, que a gente chama, né? Então toda semana a gente está se reunindo. Então se você quiser fazer parte, procura aí, deixa no comentário seu número, não sei, manda um DM, sei lá, manda uma mensagem, um sinal de fumaça, que a gente, Manda um pombo. que a gente te procura aí para introduzir no pequeno grupo. É um momento onde a gente vai sempre estar tendo relacionamento. O relacionamento é algo que Deus já estabeleceu desde da criação. Ele vinha no final da tarde, ter o quê? Relacionamento. Então, o relacionamento é algo que Deus ele sempre priorizou. Então a gente está se reunindo todas as quintas, tem alguns que fazem no domingo, tem alguns que estão fazendo em casa, outros fazem na segunda, outros fazem... Então a gente tem os pequenos grupos, procura a gente aí que a gente se introduz em um, e no sábado a gente está fazendo o culto às 20 horas. Nesse dia 24, já quero lançar aí o convite. Olha aí. Dia 24 de setembro a gente vai ter um evento
algo chamado On Fire mais um, que é onde a gente vai estar fazendo o Meu Amigo é Massa, é onde a gente faz um momento de rodízio de massa, pizza, tal e tudo mais. Comida. Envolve comida, hein? Crente, Crente, envolve comida crente. sempre tem, né? Ah. Então como que funciona? Você vai comprar o seu convitezinho, R$20, você vai ganhar 2 para convidar o seu amigo. Então você pode convidar 2 pessoas para participar com você. Então você compra o seu convite e convida mais 2 pessoas. E aí a gente vai ter um momento ali na quadra, vai ser um momento de descontração e tal, comida. E a gente vai ter uma programação bem interessante para os jovens aí da cidade. E no próximo dia 28, 29 e 30, ou é 29, 30, 31? 28, 29 e 30 de outubro, a gente vai ter o acampamento de verão. Olha aí. Summer. Como é que é o nome? Summer Camp, Summer Camp. Ele é com gringo tema aqui, né? Enraizados. Buscando também, como eu falei aqui em João capítulo 15. Olha só, a Raiz. gente Já só tá- falou já sobre tá isso falando aí. sobre isso. Spoiler no Já Pode vai- Crer. Já vai Tá, pegando aí. pega. Então, Segura. você faz sua inscrição. Tem o link na bio do Instagram, da rede. Tá? Se quiser já seguir também. É um Fire. Inclusive, a pessoa que não sabia do Meu Amigo é Massa, pode mandar um DM lá pra... Pode mandar que a Isso. gente faz. E pode mandar lá o número, o contato. A gente tem o WhatsApp também. Tem um link lá com o número do WhatsApp da rede. Então, Pra se você adquirir o quiser ingresso. adquirir, você só mandar mensagem lá que a gente responde vocês. Uhum. E aí a gente vai ter o acampamento. O acampamento vai ter as inscrições liberadas também. Tem o link lá das inscrições. Se você quiser participar, chega lá, clica lá, compra o seu ingresso e já vai estar disponível. Vai ser na sexta, no sábado e domingo, no acampamento ID. Na quinta oeste, alguma coisa assim. Quinto Oeste. Quinta oeste, né? Então, é um lugar onde a gente sempre faz. Já é de praxe, a gente sempre faz no Muito mesmo bom lugar. o lugar. Já tem o quê? 15 anos que a gente faz o acampamento lá. Eu ou fui lá. mais. fui lá, Eu não fui lá. lembro de Muito outro top. lugar, na verdade. Então a gente vai ter aí o acampamento Summer Camp enraizado do tema. 3 dias aí de muita fogo de Deus. Muito on fire. foda. On fire. Sensacional. Toda sexta, oração. Inclusive. Olha só, eu dei uma Inclusive- chamada aqui. Inclusive, já tomei uma chamada aqui. Sexta-feira a gente. Ah, nem me Cara, fala, isso já bicho, acontece. semana passada. Eles ficam bravos porque eu não falo no cu também, mas vou falar aqui agora. Sexta-feira já faz aproximadamente mais de 15 anos. Antes dos acampamentos. Antes dos acampamentos já acontecia oração. Toda sexta-feira, a partir das 10 horas, os jovens se reúnem para orar. Então, Só isso. sexta, 10 horas da noite, lá na igreja, se tiver alguém lá, mano, tá orando. 10 Está horas da orando. noite. Então, buscando a oração aí, sexta-feira. É isso. É isso aí. É isso aí. Quer lançar, deixa aí, meu amigo companheiro Iô. Lança um rap aí pra nós. Manda um rap, solta o beat, Manda um por rap. favor. Vai. Manda uma improvisação. Não. Power. Não, vamos. Aham. Ei. Não vou conseguir. Não, para. Ué. Não, eu fiquei nervoso. Ué, ele Deixa era pra da próxima. rinha, mas agora não é mais. Deixa eu pra próxima. Então, gente, aí, primeiramente agradecer ao pastor. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado por investir Tamo junto. seu tempo, não só na fala, mas também em toda a preparação aqui. Só quem tava aqui viu, né? Como é nosso primeiro, a gente tem, né, crescido aí ainda. Mas é isso, você que tá assistindo aí na sua casa, segue aí a rede social que vai estar sendo postada, não sei se vai ser no Instagram, no YouTube ainda, não sei, mas vai estar em algum lugar, você curte, segue. Então, pastor, muito obrigado por vir, muito obrigado por aceitar aí prontamente esse chamado, né? Muito obrigado Tamo por junto. todo o tempo que você investiu com a gente aqui hoje. Eu tenho certeza que foi bênção pra muita gente, né? Amém. Não foi só um tempo aleatório, assim, de gravar, de falar alguma coisa, de parecer que tá nas câmeras, que tá na moda, não. Muita gente foi abençoada com toda certeza com a sua história. Amém. Então, muito obrigado, pastor. Queria agradecer também ao Júlio, Dr. Júlio, de novo, né? Agradecer por isso, por Agradecer pelos estúdios pelo Grow. espaço, pela estrutura toda bonita. Agradecer ao nosso amigo JP, né? Nosso Design gráfico. designer gráfico aí, o Lançou cara, Pode crer ali. quem quiser. Isso aqui numa camiseta vai ficar lindo, lindo, Isso lindo aqui em demais. qualquer lugar vai ficar lindo. Exato. Capacete, vamos fazer uns adesivos aí, Vamos vamos fazer meter o capacete. louco. Então, quem quiser também o serviço do JP, chama no direct. Chama vai no ficar DM rico, do JP. menino. E é isso. E é isso, pessoal. Vamos finalizar nosso episódio. Muito obrigado, pastor. Tá? Da minha parte do coração. Agradecer o apoio que você tem nos dado desde o primeiro dia, né? Nosso primeiro dia inaugural aqui do episódio 1 do Pode Crer.
por ter aceitado de coração também um projeto do nosso coração, né? Surgiu no meu coração e no nosso coração acendeu essa chama aí on fire pra estar apresentando o projeto e ter esse apoio dessa rede maravilhosa que tá ali sempre em busca de crescimento espiritual. E é isso, estamos encerrando mais esse episódio. Eu sou o Kenny. Eu sou o Johan. Um tchau pra vocês, um grande abraço. Fica aí esperando aí pelo próximo episódio, tá? Comenta quem você quer que venha, comenta um assunto se você quiser, comenta tudo que você quiser que a gente vai ler todos os seus comentários, tá bom? E é isso. Muito obrigado. Um Até grande abraço, a beijo. próxima. On fire. Quarto, produção? On fire.